Na vida, assim como na luta, tudo é movimento. Ou você constrói, ou você está sendo derrubado. Na Castortech, quem projeta e executa são faixas pretas no tatame e na construção civil. Imagine uma construtora com uma equipe de engenheiro onde todos são faixas pretas, entendem de disciplina, de foco, de resultado e usam essa mentalidade na hora de entregar para você o serviço solicitado. A mesma mentalidade que forma campeões também levanta estruturas sólidas, seguras e imponentes. Então, se você tem o projeto de construir uma academia e não sabia quem contratar para começar a obra, agora você já sabe. E não só academia, um galpão, um prédio ou uma obra personalizada, saiba que com a Castortech cada projeto é encarado como uma luta, com estratégia, técnica e entrega perfeita. Então, se você não sabia a quem recorrer para fazer essa obra, porque até então não tinha referência, sua referência passa a ser o ConnectCast, que oferece a você a Castortech. Castortech tem não apenas a nossa confiança, mas a garantia de que você não levantará apenas paredes, levantará um legado que será feito com toda a precisão, toda a honra e todo o respeito que seu projeto merece. Clica aqui no link na descrição desse vídeo e já aciona a Castortech, beleza? Forte abraço. Bem-vindos a mais um encontro com o Mamute no Connect. Esse aqui já é habituê. Porra. E aí, meu fechamento? Tamo Tudo junto, certo? meu irmão. Ó, orgulhoso, deu mais uma afinada toda semana. Mamute minguando, meu irmão. E outra coisa que você vai ficar feliz, ainda não parei, mas diminui muito o cigarro. Pô. Diminui muito o cigarro notícia, mesmo. Tava hein? falando com o Filipão aqui, diminui bastante. breaking Esse news, mês é a minha desaceleração, que é o último mês, né? Que eu botei, porque eu não consigo brecar assim de uma vez. Estou diminuindo e já tô tranquilo, não fumo mais em casa. Eu fumava na área lá, em casa já não fumo. Pô, tenho que descer. Ontem, por exemplo, eu cheguei da NBA tarde, meu irmão. Aí a vontade danada, eu já em casa, né? Falei, pô, mas me segurei. Então esse mês é o último aí do tabaco. Depois, meu irmão, se eu achar umas gomas de nicotina lá fora, eu vou trazer pra você. Ah, beleza. Porque isso ajuda bastante. Lá fora, porque hoje a gente tá gravando segunda-feira, você viaja hoje, né? Hoje, dia 7 de abril, partiu Connect no UFC Miami, acompanhem. Várias coberturas, chego lá amanhã, terça-feira, 6h30 da manhã. Pego o carro, me hospedo e já começo as gravações. Vocês vão poder acompanhar tudo, tanto pelo YouTube quanto do ConnectCast. Mais uma lua de mel com o Laerte Viana, então, meu amigo Laerte, né? Não. Vai. Laerte Viana, vulgo menino de vó, tá com um amigo dele numa outra casa, outro local. Não haverá o choque de gerações, um garoto de 20 e poucos e um coroa de 44. Que quer dormir. Meu irmão, minha parada é dormir cedo, acordar cedo, tomar meu café, dar minha malhada, café da manhã em silêncio. Quando você fica mais velho, coisas simples te agradam. Café da manhã em silêncio. É a melhor coisa. Um bom vinho, volta e meia, dormir cedo e acordar com o canto dos pássaros. Porra, nada. Pô, isso é... Pena que a gente só vai entender isso depois de uma certa idade, né, meu irmão? Mas brother. Isso é viver. Isso é viver, meu irmão. O resto é Unimed. Isso é viver mesmo. Pô, Laerte queria curtir Vegas e tá certo mesmo. Eu curto Vegas em meia hora, já vi o que tem que ver e valeu. Tá certo, tá na idade. A gente já passou por essa fase também. E tá aproveitando também, tá fazendo um grande sucesso aí. Isso, cara é bom. E vocês vão se encontrar lá. Em algum momento vai querer comer um hambúrguer com você. Claro, porra, já combinei com ele, a gente vai se encontrar. Vamos gravar junto. O Laerte é um grande amigo. Pô, eu gosto muito do Laerte. Foi um cara... pela avó, mas é gente boa. Laerte é um cara que eu já trabalhei junto com ele lá no Big Shot, que era um evento de MMA do Neto. Que maneiro. Né, lá em Santa Catarina. Foi até, inclusive, o Laerte, que junto com o Tarso me indicaram lá para narrar. E aí o Laerte foi ser o repórter do evento, que é onde eu conheci o Jean Silva, né, o Lorde. Caraca. O Jean lutou lá esse evento. Ou seja, o ecossistema do MMA... todo ali emaranhado em eventos e quando você vai ver, todo mundo toma um rumo. Você nem imaginava que naquela época o Jean estaria hoje lutando. Cara, mas ele já imaginava, impressionante, como o Jean já imaginava. Não, aquele cara ali... O Jean, ele me falou, eu já contei isso aqui, eu tentei até ajudar ele, eu não tenho esses contatos, né? Eu nunca quis também fazer isso. Tinha até abertura antes para colocar em alguns eventos, principalmente os eventos nacionais, Future, enfim, mas nunca gostei de trabalhar essa parte. Eu acho que a pessoa tem que ter aptidão para isso. E até na época apresentei ele para a galera da Forte Mídia, lá pro Lucas, pro Léo, para ver se eles tinham abertura em alguns eventos da Europa, né? Mas graças a Deus que depois ele conseguiu encontrar um lugar e, é um cara que sempre foi talentoso, porradeiro, né?
E vai lutar esse final de semana. A gente vai falar da luta dele ainda, né? Hoje a gente vai falar do 314. Vamos falar do 314. Vamos falar do 314. Hoje é programa especial 314. Fechado. Antes, vamos dar aquela passada no final de semana. Fala aí, eu não vou me estender muito, não, olha, por quê? Eu vou falar dos brasileiros e falar da luta principal. Tá. Porque, assim, o evento no final de semana, de todos os eventos que eu fiz do UFC até hoje, foi o mais cansativo para mim. Foi. Porque tivemos muitas lutas amarradas, né? Sim. Agora a gente tem um peso médio que é o Torres Finney, que, meu irmão, é o famoso amarrão, sabe o cozinhar o galo? É o cara, é aquele cara que te agarra, mas não faz mais nada. Que ganhou do Robert Valentim, né? Isso. Pô, meu irmão, foi brabo, foi brabo. Eu já tinha feito luta dele no Contender, né? Tanto na temporada retrasada, 2023, ele lutou 3 vezes no Contender. Ele lutou em 2023, ganhou, não foi contratado. 2024 ele lutou a primeira vez, ganhou, não foi contratado. E aí na segunda vez que ele lutou, em 2024... Aí ele foi contratado que ele conseguiu vencer por nocaute. Mas não era pra ter sido, porque a gente acabou de ver que o cara de fato não veio pra lutar. É porque ele não tem efetividade. Ele é efetivo para te grampear, né? Mas até para fazer aquele trabalho de grinder, né? De desgaste ali na grade, pô, ele não é um cara que desgasta mesmo o braço. Ele fica ali te cozinhando, te empurrando, pressionando, mas não tem uma evolução no jogo, né, cara? Sim. Então, não sei, eu não posso falar pelo UFC, mas assim, esse tipo de cara é difícil você ter uma vida longa dentro da organização, porque não vende. Pô, foi a luta de abertura do card principal, pô. Tá maluco. Isso aí é no máximo para ser a primeira do preliminar, entendeu? Que a galera tá chegando ainda, até no ginásio, não tô falando da transmissão, não. Até no ginásio. Na primeira tem muita gente que tá ali do lado de fora, curtindo as coisas que tem no entorno, enfim. Mas assim, falando dos brasileiros, cara, a primeira luta que pra gente foi surpreendente pela maneira que se portou. Thalita Alencar lutou muito bem. Eu lembro que a Thalita não era a grande favorita na luta. Tava vindo de derrota, inclusive. Cara, deu uma aula. A gente tá falando agora que é a Thalita Nurmagomedov, né? Meteu o Jailton Malhadinho, um controle absurdo, quase finalizou. Cara, terceira luta dela, agora chegou a segunda vitória. Então, 2 vitórias, 1 derrota. Já mandou ali um sinal para a divisão, né? Porque é uma menina que foi 6 vezes campeã mundial de jiu-jitsu, quer dizer, tem um background muito bom no grappling e mostrou ali que pode dar trabalho no UFC. E treinando com o Renato Rasta, melhorou bastante na trocação, trocou porrada, simulou trocação para colocar para baixo, mas é aquilo, colocou para baixo buscando finalizar o combate. Então, ponto positivo para ela. Gostei muito dela nessa luta. E, me surpreendeu o Carlão positivamente. Ficou todo mundo feliz. Depois o Pedrinho Falcão lutou. Pedro Falcão, Nova União. Nova União, exatamente. O Pedro Falcão tá morando nos Estados Unidos, né? Tá trabalhando lá no PI. E, cara, assim, pegou o Vitor Henry, que era um cara experiente, com mais lutas dentro do UFC. Um cara com maior número de lutas por finalização também. O Pedrinho é um equilíbrio, né? Tanto finalizando quanto por nocaute também. Primeiro round ali, eu acho que ele demorou um pouquinho a se encontrar, mas foi um primeiro round equilibrado. Segundo round, pra gente, o Pedrinho foi melhor. E no terceiro round, eu acho que no final do segundo round já cansou muito. Cansou claramente. Mesmo sendo mais jovem que o Henry, né? Ele tá com 32, o Henry com 37. Eu achei que seria ao contrário esse setup, né? Eu achei, vai chegar uma hora que o Henry, o Lamangosta, ele vai cansar. Não foi isso que aconteceu. O terceiro round todo do Vitor Henry. Atropelo, dominou, porque o Pedrinho, por mais que ele tentasse impor ali um ritmo, não conseguia. Não teve corpo, né? Não teve disposição para isso ali, porque o oxigênio já estava cobrando o preço muscular. E aí perdeu. Aí foi a primeira derrota de brasileiro. Depois a Estela Nunes, que estava vindo para a 5ª luta dela no UFC, pegou a Luma Lukpomi, que é uma tailandesa dura no Muay Thai. Estela também tem esse background no Muay Thai. Então era um casamento de luta que favorecia o jogo da brasileira, como favorecia a da Luma também, aquele duelo de porrada. Cara, impressionante, porque eu achei que pelo menos um round a Estela venceu, né? Teve juiz que deu 30-27. E acho que ela também esperava a vitória. Ficou numa situação complicada. Trocou porrada de igual para igual. Obviamente que para mim ficou muito claro ali. Quando a Luma Lukpomi batia, meu irmão, era mais impactante, sabe? Muito rápida e aquele estilo com letalidade da Tailândia que o Carlos Prates aprimorou lá, né, cara? Se o Carlos Prates é da maneira que ele é hoje, é muito o que ele viveu lá, entendeu? Dessa experiência de você lutar em fundo de bar, meu irmão. Então, assim, a Luma ela vem de uma família de lutadores de Muay Thai, tem academia de Muay Thai lá. Caramba. E é muito, cara, assim, ela é muito agressiva e cirúrgica, mas naquele estilo
Carlos Prates e Poatan, descascando a cebola por camada, entendeu? Sim. Não é de trazer volume de 4, 5 golpes, não. Mas aí, final das contas, a brasileira perdeu. Foi a 5ª derrota em 5 lutas no UFC. Caraca, Então eu acho difícil a Estela continuar. Eu acho difícil, cara, difícil. 0,5? 0,5 no UFC. Meu Deus. Pô, a menina que sempre sobrou aqui no cenário nacional, muito talentosa, mas aí, conta fatos, não há argumentos, né? Cara, definitivamente a gente tem que voltar naquela conversa sobre esportividade e show. O UFC respeita muito a esportividade, cara. Por mais que a gente veja que é óbvio, ele tem que mover as peças no tabuleiro para que no final o pay-per-view seja vendido. Sim. Então não necessariamente ele vai respeitar o ranking. Claro. Mas nada é mais importante do que vencer, brother. Com certeza. Era uma preocupação que eu tinha em relação a essa luta dela, por isso. Porque a sequência era muito ruim. Você ter 4 lutas e 4 derrotas no UFC, já é um milagre você chegar à 5ª luta. Mas no MMA feminino, no UFC, às vezes a gente vê acontecer isso. Sim. Né? Até porque ela é uma menina que entrega a luta, que sai na porrada. E não tem tanta gente. Não tem tanta gente, não é igual ao masculino, principalmente nessas divisões menores, que tem muita... Eu tô com uma rinite terrível. Que tem muita gente. Agora perdeu e agora vai ficar numa situação complicada. Quem foi desligado agora foi aquele rapaz da Shootbox. Lipe Detona, né? Detona. Tava 1-3, né, no UFC. Ah, é? Não era mais, não? Não era mais derrota, não? Eu acho que era 1-3. Era 1-3, se eu não me engano. Ele tava com 1 vitória e 3 derrotas. E é um cara que entrega a luta também, o Lipe Detona. Eu narrei lutas dele no Future, né? O Future é um evento que eu sinto saudade, era um grande evento aqui no cenário nacional. Narrei luta do Lipe Detona no Future. Infelizmente não deu para ele, né, cara? O Daniel Willicat, se aproveitando já a brecha, que é da Shooterbox também, lutaria, né? Ele que faria a luta que 3 derrotas e 1 vitória. Caramba. É isso aí. O Willicat, ele lutaria nesse final de semana também, que passou. Lesionou. Cara, acho que ele teve dificuldade para bater o peso, a comissão médica não deixou ele continuar o corte. Quantas vezes isso já aconteceu com esse rapaz? Então foi a 6ª luta que ele se retirou. Que isso, brother? 6ª luta dele no UFC que ele se retira. 6ª luta do Não luta desde 2023 e agora aconteceu esse problema. Cara, assim, complicado. Que isso, irmão? 6ª luta que ele se retira. E eu tava gravando com o Charlinho na quinta-feira, né, o Charles do Bronx. E aí, o Charles estava animado, cara. O Charles ia viajar para estar no corner do Willicat. Acabou não rolando do Charles ir, mas o Charles estava animado. O Charles tinha conversado com o Willicat. Perguntou como é que ele estava se sentindo, de cabeça, de coração. O Willicat estava bem. E aí eu fiquei mais triste ainda, porque o cara estava bem. Ele estava vindo de uma sequência positiva no UFC, está vindo de 2 vitórias, né, mas não luta desde 2023. Vem sofrendo com essas questões. Eu não sei, não. Para mim, ali, ele tem que subir de categoria. Por mais que às vezes... o Jeane tem 1,70 na divisão, 1,72, se eu não me engano, na divisão dos penas. 6 cancelamentos no UFC e tem cancelamento de luta no Brave também, cara. Eu acho que ele tem que subir para os penas ali, tem que subir para os penas. Se o problema dele, porque assim, esse problema de agora foi o problema para bater o peso. Então, se isso está cobrando um preço para ele que pode ser mais alto ainda... a gente está falando de mais de... a gente está falando, que isso, cara? Se isso é recorrente desde 2020, irmão, que isso? A gente está falando de 5 anos. 5 anos, cara. Já dava para ter ajustado 10 vezes. Não, impressionante. Eu acho que... ele demorou 2 anos para estrear, ele assina com o UFC e demora 2 anos para fazer estreia no UFC. Mesmo depois de assinado. Isso. E aí, depois viveu esse período de inatividade de 2023 até agora, e aí acabou não voltando. Mas foi tudo balança ou foi lesão também? Cara, não sei, tem que dar uma olhada no Tapology. Eu acho que algumas ele pode ter se lesionado, né, na semana da luta, que acontece. Mas, é um sinal de alerta para ele. Acho que for em balança, é um sinal muito claro. E obviamente que, assim, como eu acompanho o Willi nas redes sociais, às vezes você vê que é mais sofrido para bater o 61. Cara, vai pro 66, entendeu? Recomeça, repagina, faz um trabalho nutricional para ele se tornar um cara mais forte ali dentro da divisão, entendeu? Porque isso é importante para ele. Ele é um cara que foi pai há pouco tempo, entendeu? Tem a família dele, então esse contrato com o UFC é importante. Porra, então mas tem vou que te falar, rever essa irmão, situação. Tantos cancelamentos assim, brother.
Difícil, né? Difícil pra ele também. O Lipe Detona tem 24 anos de idade, né? Tá novo. É um Esse cara que moleque pode voltar. entregava lutas boas, bicho. Então, é um cara... Apesar de não vencer. Mas o Lipe Detona é um cara que, pra mim, ele pode voltar pro Sim, UFC. acredito. Né? O UFC, ele tem essa abertura. Claro, desde sempre. O Jeremy Stephens voltou agora. Já Lembra? com mais de 30 anos. Thales Leite já foi, Thales voltou. Leite. Não, vários lutadores. Verdun. Já foram e voltaram. O Verdun é mais peso pesado, né? É. Verdun já... Pô, o cara já... Verdun... Pô, um cara que eu sou muito fã. Verdun perdeu pro Cigano, foi dispensado, lutou no Strike Force, voltou como campeão do Strike Force. Ganhou o Fedor, Foi. Então, assim, Verdun Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. Foi campeão do UFC, né? Foi campeão do UFC. Olha que loucura. É loucura mesmo. Mas, pô, assim... Aí, fechando, o Willy Cat faria essa luta que encerraria, né? O card preliminar. Quem fez a luta que encerrou o card preliminar foi a Dione Barbosa e tirou onda, Ela né? é braba. Pegou a Diana Belbitz. Eu já conheço há muito tempo a Dione, né? Já acompanhava ela. A Dione, ela namorava um jogador do NBB, né? Que é a Liga Nacional de Basquete. E eu narrava os jogos do NBB, então, e narrava as lutas de MMA. Então, a gente acabou criando uma amizade ali. Ela treina com o Matheus na caixa. Eu vi uns treinos dela lá no... Isso, na caixa. PI. Faz sparring pra Cris, né? A Cris Cyborg, né? Braba. Durante muito tempo. E pra ela foi bom porque a Cris, ela abre portas, né, cara? Sim. Então ela Ah, conseguiu. ela era sparring da Cyborg? Sim. Não sabia. Fez muito sparring pra Cyborg, porque ela é grandona também, Sim, é forte. é carcaçuda, né? rapaz. Ela Falei, tá no 5-7, uma lutaria de 6-1, tranquilo. Sim, então, eu falei, pô, essa menina é forte. Ela é muito forte. Tem um background de alto nível no judô, é faixa preta de jiu-jitsu também, mas ela com na caixa, ela aprimorou a parte de trocação dela. Sim. E ela foi para nocaute, trocou porrada muito bem com a Belbitsa, que é do kickboxing, né? Foi diversas vezes campeã no país dela de kickboxing, se eu não me engano, na Romênia, campeã romena de kickboxing várias vezes, então ela tem esse background forte na trocação. E a Dione trocou porrada com ela, foi melhor, inclusive, na trocação com ela, só que aí, meu irmão, MMA, né? Quando ela viu a oportunidade, colocou para baixo, aí meteu um katagatame, finalizou, ganhou bônus, ganhou os $50 mil. Eu imagino o quão importante nesse bônus foi para ela. Excelente vitória da Dione. E engraçado que o Demian falou, cara, antes da luta, o Demian falou, a Dione é muito mais do que ela apresentou até agora no UFC, porque ela treinou com o Demian um período lá. Que maneiro, eu não sabia. O Demian falou, cara, essa menina, ela treinando com o Pitu, ela rapidamente virou um Mike Tyson, assim, lá na academia. Quando a gente Forte, viu, ela já estava veloz. boxeando, assim, como uma pessoa que já estava há muito tempo. Então, assim, é a famosa esponjinha, né? Absorve muito rápido. E aí conseguiu essa vitória impressionante, conseguiu o bônus, tirou onda brasileira. Maneiro. E aí o outro brasileiro que tivemos foi no card principal, que foi o João Anderson Brito, que aí foi... Tubarão perdeu, né? Cara, perdeu e assim, não lutou, né? Que foi pior. Não é que ele perdeu só. Ele foi anulado pelo Pat Sabatini todos os rounds. O Pat Sabatini, desde o início de todos os rounds, conseguiu colocar ele para baixo e ele não conseguiu se levantar mais. Sim. E engraçado, porque pô, o João Anderson é aquele lutador agressivo. O Pat Sabatini, ele tem dificuldade com esses lutadores que têm esse estilo agressivo, que pressionam o adversário já desde o início, né? E traz muito volume no jogo dele também, o João Anderson Brito, mas não conseguiu, cara. Impressionante. Você via a frustração no rosto dele. Depois que frustra é difícil também. Cara, se erguer, difícil. Né? É difícil, porque eu acho que o cara fica com aquele sentimento, tudo que eu já consigo tudo fazer, aqui. eu não tá vingando, né, bicho? E eu fiquei triste por ele, né? Porque ele estreou no UFC, acabou perdendo, aí depois emplacou 5 vitórias seguidas na organização, estava crescendo na divisão, aí lutou com o William Gomes em setembro do ano passado, perdeu. Na decisão dividida. Foi uma luta parelha. E aí, qual era a expectativa? Voltar a vencer para já olhar para o ranking. Eu falei, vence o Pat Sabatini, que era um cara que tinha ali um cartel parecido com ele dentro do UFC, o Sabatini 6 vitórias e 2 derrotas, o João de 5-2. 5 vitórias e 2 derrotas. Falei, venceu ali, já é uma brecha para pegar um 13º, 14º, 12º, enfim. E não foi o que aconteceu. Aí é aquela derrota que te coloca 2 degraus atrás, né, da maneira que foi. Porque uma coisa é você perder igual perdeu para o William Gomes, trocando porrada de igual para igual. Outra coisa é você não conseguir lutar. Dominar. E o cara te dominar os 3 rounds, né, cara? Então aí foi, para mim, talvez assim, o ponto entre os brasileiros foi o ponto mais negativo do card, né? Porque será que o Sabatini enfrenta o ranqueado na próxima rodada? Cara, é a possibilidade, né? Porque quando você olha para o João Anderson,
é um cara com possibilidade real de crescimento, e eu via ele chegando num top 5 tranquilamente, pelo que ele entrega, e mais jovem, né? 30 anos. Sabatini já vai fazer 35 esse ano. Então aí depende muito do que o UFC quer. Até porque o jogo do Pat Sabatini, ele tem um ótimo nível de jiu-jitsu. Mas não sei se é um cara tão atrativo assim. Era a luta pro João Anderson, né? Era a luta para ele... Porque assim, você mostra porque ele vai enfrentar esses níveis mais altos dentro do top 15. Né? Então você bota um Pat Sabatini, que é um cara que tem esse jogo de grappling e jiu-jitsu apuradíssimo, mas não no nível mais alto que a gente tem no top 15. Passou por ele ali, ó, esse cara já está pronto para entrar nesse bolo. É o teste. Né? É o teste. Acabou não acontecendo. Mas aí torcer para o João Anderson voltar mais forte na próxima. É um cara muito resiliente. Pô, um cara que saiu lá do Maranhão para buscar aí o espaço dele, então não chegou no UFC à toa. E agora vamos esperar, né? Tá 5-3 agora na organização. Você vê que existem níveis no jogo de fato. Você falou uma coisa muito certa aí. Você falou, cara, o UFC pega e te testa num nível que ainda não é o nível que você vai enfrentar lá. Sim. Mas para ver se vale a pena. Mas o jogo emulado é parecido. O Neil Magny foi isso pro Carlos Prates. Verdade. Né? Foi exatamente isso. Ó, esse cara aqui é um completinho, mas não é Não é o top. o top. Exatamente. Não está na prateleira dos mais perigosos, mas dá pra gente entender. Se você for colocado com um cara desse, E ele fez você tem para entregar. Ele fez o que tinha que ter feito, tirou o cara pra carne assada, porra. Atropelou. Inclusive, faltando pouquinho para a luta dele com o Ian Gary agora, né? 26 de Falta abril. pouco, meu irmão. Tem esse próximo final de semana que é o 314. Aí no 12, 19 e 26. É. Né? Não, então 19. 19. 12, 19 e 26 é ele. 19 não vai ter o UFC, no final de semana de Páscoa. Isso. Eu digo os sábados. Sim, é isso aí. 12 agora, 19 2 depois, semanas praticamente. 2 semanas. Como a gente está gravando na segunda, um pouquinho mais uns 19 dias, né? Por aí, 18 dias. O que você acha dessa luta, irmão? Pô, vai ser uma luta... Cara, não é uma luta fácil. Não. Pro Prates. O Ian Gary me parece... eu não o conheço, né? Não sou o cara, eu nunca acompanhei tanto ele assim. Mas é um cara que eu admiro, acho que pela pessoa dele, um cara muito centrado no que vai fazer, nas propostas. É um cara que, a gente estava falando da Johnny, ele parece ser um cara esponjinha também. Sim. Né? O Demian sempre falou que ele, quando treina com ele jiu-jitsu, né, nas oportunidades que eles treinam, é um cara que pega tudo muito rápido, entendeu? Então, ele tem uma absorção de informações é muito rápida e interessante para esse nosso jogo, que é o MMA. Então, assim, o Ian, cara, ele estava invicto há pouco tempo. É uma luta muito dura. Ele estava invicto há pouco tempo. Sim. Ó, eu tive uma passagem com o Ian Gary que foi no evento que o Malhadinho lutou em São Paulo. Sim. Eu cheguei em São Paulo na semana do evento, só que bem antes. E, se eu não me engano, na segunda ou na terça, eu fui na academia do Demian com o André Azevedo, bem cedo. A gente ia chamar o Demian para fazer alguma coisa. E aí chegou o Ian Gary com a esposa, o filho, um monte de mala. O cara já chegou procurando o Demian para perguntar ao Demian qual seria a disponibilidade para ele treinar jiu-jitsu ali. Porque ele tinha uma luta para acontecer, se eu não me engano, era uma luta com o Michael Page. Sim. Foi em junho do ano passado, né? E ele já com tudo pronto para treinar a parte de porradaria lá na Shootbox, Diego Lima, e beber da fonte do jiu-jitsu do Demian. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, o cara veio lá da Inglaterra sozinho, ele, a mulher e o filho, bate na porta do Demian, fala, quero treinar jiu-jitsu aqui, bate na porta do Diego Lima, quero treinar MMA aqui. Poucos gringos se predispõem a fazer isso. Você pode chegar com a casinha feita e nego ver, vamos ver o que esse malandro é feito. E largar o aço. Depois que tu passa pela tempestade, a galera te respeita. Sim. Mas pouca gente faz isso, cara. Ele é um cara bem focado. Ele é focado, irmão. Sempre falei, percebi moleque é brabo, isso hein? nele. É o que eu falei, eu nunca acompanhei muito o Ian. Grande, brother. Tão grande quanto o Prates. Exatamente. Vai ser uma luta boa, cara. Assim, é porque o Ian, se a gente pegar na luta dele contra o Geoff Neal, teve gente que achou que a vitória foi do Geoff Neal. Na luta contra o Michael Page também, apesar de ter sido vitória por decisão unânime do Ian, teve muita gente que questionou, não sei se você lembra disso. Lembro. E agora na luta com o Chave Capo, ele aceitou com pouco tempo também. Lutou muito. Lutou muito. E assim, um cara que está em constante evolução. Eu vejo o Ian Machado Gary assim, é um grandioso desafio para o Prates. Só uma coisa me assusta.
a capacidade que ele mostrou de fazer um scramble ali bem feito e chegar nas costas, como ele fez no Shavkat mais de uma vez. Sim. Isso é foda. É isso aí. Aprendeu com o Demian, fez bem feito, não finalizou. Sim. Eu acredito que o Prates seja um cara preparado nessa questão do jiu-jitsu. Cara, eu também acredito, mas assim, quando você olha a corrida do Ian Gary também para essa luta de agora, ele não pegou ninguém com as características do Carlos Prates. Ninguém. Quais? Trocação? E a trocação da maneira que é, né? Que é essa trocação de você, com 2 golpes, você deixar o cara às vezes sem ar. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele pegou 2 trocadores bons. O Shavkat é um cara agressivo em pé. Perdeu. O Michael Page é um cara duro pra caralho em pé. Também já nocauteou com golpes singulares. Não, o Michael Page, mas pra mim o Michael Page, se há 4, não vou nem falar muito não, há 4 anos atrás, que eu falo na questão física. Porque o Ian deve estar com o quê? 27? 28 anos? Deve estar por aí. Entendeu? Pô, é uma diferença brusca dele pro Michael Page, que já tá beirando os 40, né? O Ian, ano passado, ele tava com 26. Ele deve estar no máximo com 27 anos. Na luta que eu fiz dele, ele tava com 26. Que ele é de 90... Acho que ele é 97 ou 98. 27 anos. 27 anos. É o 97 ou 98 ele. Você diz o quê? Que isso pesou pro Michael Page, né? Cara, a idade... Pô, a gente sabe que pesa. Você tá pegando um cara que fisicamente... Pô, fisicamente... O Michael Page tem 38, 11 anos de diferença. Cara. Né? E eu acho que quando eles se enfrentaram, é isso mesmo. Quando eles se enfrentaram, que foi no UFC do dia 29 de junho, que foi no numerado de junho, o Ian Gary estava com 26, eu lembro que a diferença era exatamente essa, se não me engano, 11 ou 12 anos, e o Ian Gary estava com 26. Eu até falei, caramba, o Gary é muito novo, cara. Ele não parece, porque, pô, já tem uma rodagem, né? E é um cara novo pra caramba. O Prates tem 31. Mas assim, o Page, se fosse há 4 anos atrás, ele com 33 para 34 ali... Outra luta. Já seria uma outra luta, Concordo. né? Porque cobra o preço até da questão da resposta dele ali, demora um pouquinho mais. A idade, pô, a gente sempre fala isso, já estamos aqui com os 40 para lá, a gente sabe que claro muda pra caramba. Isso é doido. Muda pra caramba. Uma coisa que me deixou feliz, cara, o Prates está com uma evolução física absurda. Sim. Você se ligou nisso? Não, o Prates, ele teve uma evolução física. Eu acho que ele é um cara, apesar da gente... Porque ele tem essa aura de ser um Romário do MMA, né, cara? Sim. Mas ele é um cara que está sempre treinando. O Romário não era muito de treinar, né? O Romário treinava muita finalização. Mas o Prates é um cara que ele gosta de estar emulando. Tem os momentos dele, né? Dele dar uma relaxada e tal. Mas ele acaba sendo um cara muito família também. Você quer ver uma coisa que a galera fala injustamente? Romário era careta, irmão. Romário não bebia nada. Romário não bebia, não. Meu irmão, meu irmão, o famoso Russão, né? Um dia eu vou trazer, que a gente vier gravar, eu vou pedir ele para vir aqui para tu conhecer, ele figuraça. Aí o Russão, ele trabalhava aqui no centro, corretor, né? Vendia páginas amarelas, saudosa páginas amarelas. O Russão era vendedor das páginas amarelas. Antigas, irmão. Aí, meu irmão, o Russão era figura. Galera que quiser conhecer, entra aí no Instagram, Russão do Piseiro, pode ir lá no Instagram. Aí Russão, ia pro Pampagrio, ia pras paradas, passeio público, café. Trabalhava no centro. Falou que uma vez estava lá o Romário, charutão, com macacão, pá, tal. Aí um lado do macacão solto, dançando hip hop, porque ele gostava do hip hop, só com segurança em volta. Mas, meu irmão, só na água, não bebia nada. Aí o charuto, fumando o charuto dele. Aí, o Russão era a figura. O Russão, o que o Russão fazia? O Russão, ele vinha pro Pampagrio, ele e o amigo dele, o Carlinho Magrin, e aí ficava cada um numa ponta, na época do Nextel, né, que tava no auge, né, o Radinho. Aí ficava, mulherada dançando e tal, e ficava o Russão de um lado, Carlinho do outro. Quê? Não, o contêiner de relógio tá quanto? 1,5 milhão, pode fechar que eu pago. Ele ficava assim, do caralho. De terno, né? Os dois só de pra terno. Impressionar. Os dois de terno, meu irmão. Meu Deus. O Russão não tinha dinheiro nem pra pagar a comanda no final. Liso. Mas tava encomandando container de relógio. Figura do caraca. Mas falou que o Romário lá, realmente, o Romário ia, curtia, namorador, bebia tal, nada, bro. mas, sempre foi cara ali limpa, na disciplina. Cara limpa de tudo. Porque quando você sai à noite ali e não bebe... É outra noite. Vou te falar, no outro dia, tu não tá 100%, mas tu tá ali bem próximo dos 100. A bebida, meu irmão, te arrebenta. Mas tu sabe que lá em Las Vegas, ali onde tem o PI, tem o Apex,
Não sei se você já ouviu falar, caso aconteça com você, você não vai para Las Vegas, você vai para Miami, né? Sim. Mas se você fosse, tem um ônibus lá em Las Vegas, $150, o cara em 45 minutos te cura da ressaca, um médico lá. Te dá um coquetel de... tô falando sério, pode pesquisar isso na internet. Só tem Las Vegas, o cara fica com um ônibus itinerante lá rodando a cidade, e aí você, bebeu muito no dia anterior, tá cheio de ressaca, entra nesse ônibus, o cara tem um combo de vitamina, de várias coisas lá, em 45 minutos você fica zero mesmo. Porra. Pode pesquisar isso aí. Brabo. Vocês vão ver que é verdade. Brabo. É uma... Las Vegas é a cidade de luz, como é conhecida, a cidade dos casamentos, dos cassinos. E tem, acho que é o único lugar no mundo que tem essa situação desse ônibus que fica circulando na cidade. Porque em Las Vegas é diferente das outras cidades americanas. Você não pode beber na rua nas outras cidades. Em Las Vegas você pode, meu irmão. Você pode sair com cerveja bebendo nas ruas tranquilamente. Não tem problema. Nas outras cidades são proibidos. Sim. Em Las Vegas, não. Tu pode tomar teu beer night na rua. Aí esse cara do ônibus deve arrumar um dinheiro lá, né? Com a rapaziada. Doideira, bro. Doideira. Aqui, falando da luta, então, você acha que vai estar quanto para cada um, assim? Cara, eu assim... cara, vou te falar. Pra mim é 50-50, irmão. Entendeu? Depende muito de como vai transcorrer. Eu acho que não tem segredo. Vai transcorrer o Gary esperando a boa pra agarrar. O Prats, ele... Porque assim... O Prats fazendo a distância pra bater. O Prats não é um cara afobado pra bater também, entendeu? Por não isso então, não é um cara afobado pra bater. Então, por isso que esse casamento é interessante. É interessante. Porque eu acho difícil o Prats ser um cara a se colocar na condição de cair em uma armadilha, né? Então ele vai bater na boa, que é a característica que quem treina lá na Tailândia. A gente estava falando da Luma Lukpombi, e a Luma foi assim na luta contra a Estela. Quando batia era na oportunidade. Pá, pá, pá. 2, 3 ali, volta. Eu não acho que ele pode ir pra grade, porque na grade o Gary não precisa nem derrubar ele. Vai ser chegar nas costas. Grade é desgaste, né? E aí desgastar um cara que utiliza bem. O Prats, ele é um cara que chuta muito bem, mas também boxeia muito bem, né? Sim. Se desgasta ali. Prats ali manter a luta no meio e batendo, machucando o Ian Gary. Porque, cara, se você observar as lutas do Prats, por exemplo, o tip, que é muito utilizado no UFC. O tip é quando você joga aquela ponteira do pé aqui, ó. Sim. Cara, quando o Prats consegue encaixar o tip dele, meu irmão, tu sente no semblante do adversário. É diferente. Então, um cara que recebeu muitos assim e aprimorou o dele. Então, o Prats, ele tem essa característica, um cara que sabe bater, né? Todo lutador que sabe bater, para mim, ele leva vantagem. Sim, sem dúvida. Então, ele tem essa vantagem, né? Eficiência. Mais resultado com menos esforço. Exatamente. Que é o caso do Poatan também. Porque na última luta, o Poatan ele não conseguiu lutar. Porque o Poatan é assim. Tanto que o Poatan, ele... em assertividade, ele é o brasileiro melhor colocado no UFC. Você acha que eles são parecidos, assim, em jogo? Em jogo? O Prats e o Poatan? Do Poatan... lembra alguma coisa a eficiência? Lembra a eficiência. O Prats é mais plástico, né? O Prats é mais plástico. O Poatan é mais pragmático. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Prats tem 4 lutas no UFC, não é isso? 4 lutas. Quem foi mais impactante nas primeiras 4 lutas, Prats ou Anderson Silva? Pô, cara, boa pergunta, né? É que o Anderson, assim, cara, e era outro game, né, cara? Era outro game. Era outro. Eu mandei... Vamos trazer uma polêmica aqui? Vamos trazer uma polêmica? Que eu falei esse dia na gravação de um programa, e eu sei que você vai contra mim, e eu quero levantar essa bola para saber da galera do chat. Anderson Silva... no auge dele, contra Dricus du Plessis no auge, pensando em peso médio. O Dricus du Plessis seria um problema para o Anderson, porque assim, o jogo ele vai evoluindo. Estou falando para o Anderson daquela época. Obviamente, se o Anderson fosse mais jovem e estivesse aqui nesse tempo atual do UFC, ele evoluiria em alguns aspectos da luta. Porque isso é notável, cara. Quando você pega o UFC de 2008, 2009, 2010, era um outro game ali. Completamente diferente. Hoje é outro. Por exemplo, o Anderson daquela época, na minha cabeça, contra o Dricus seria um problema para o Anderson. Por quê? Porque é um cara que é muito grande, né? Um cara que tem um jogo esquisito. O Dricus tem um jogo esquisito, né, cara? Sim. E é um cara que ele tem uma efetividade em conseguir grampear, anular o adversário. Eu acho que o Anderson mataria o Dricus. No auge? Esfolaria. Esfregaria a cara dele na grade, assim, igual a esponja. Eu discordo de você no sentido que seria dessa maneira. Eu discordo. Eu acho que o Anderson, para mim, eu já falei, isso é um dos maiores de todos os tempos. Sim. Mas
visualizar dessa maneira que seria fácil, eu acho que não. Pior que eu acho que não. Eu acho. Se ele conseguisse entrar na cabeça do Dricos, beleza. Eu acho que ele ia... Não sei, cara. Já Senão viu? o Dricos já teria perdido. Se fosse assim, ele já teria perdido. Aquelas porras que o Dricos faz de sair correndo e dando soco igual um maluco. Ih, irmão, o Anderson ia fazer assim, ó. Então, cara... Então, toque a campainha. Mas então, tudo é o estudo do jogo, né? Eu tô falando assim, que eu acho o Anderson tecnicamente muito superior, muito superior. Mas eu falo que nesse jogo que o Dricos ele serve, né, nesse prato da casa que ele traz, era um jogo complicado pro Anderson, entendeu? Ó, eu penso assim, ó. Poatan. Como o Chalsonen foi complicado pro Anderson na primeira luta, no antijogo dele, no antijogo. Primeira luta, o Anderson estava machucado, né, bicho? Sim, mas é um antijogo, pô. Tô falando da questão do antijogo. Porque a questão do antijogo é ele conseguir impor ali. Se ele conseguir, que foi o caso que aconteceu com o João Anderson agora. Sim. Se o cara consegue ele se aproximar, grampear e colocar para baixo, é difícil pro cara se levantar, pro cara que não tem essa característica. Tem dois caras que eu acho que se pegassem o Dricos machucariam ele num nível que a gente nem viu. Poatan e Anderson. Esses dois tirariam o Dricos, porque são caras tipo snipers, entendeu? Sim. E é aquele sniper que toca e o adversário fala, que merda, perde a voz. Adesanya, por exemplo, ele é tão bom sniper ou talvez até melhor do que o Anderson e o Poatan. Mas quantos caras o Adesanya nocauteia com toque? É diferente, entendeu? Sim. É diferente. Eu acho que o Anderson machucaria... Faria com ele igual fez com o Chris Lieben da vida, assim. Não comparando os dois lutadores, mas eu acho que não seria problema pro Anderson, não. Cara, é complicado Viagem que a gente tá fazendo. Não, obviamente, porque são tempos diferentes, cara. Mas você trouxe a bola... Não, então, por que eu tô falando? Porque eu acho que o Anderson, por exemplo, se o Anderson, hoje em dia, o Anderson tivesse... botar 34 anos. Certo. Era um cara que teria adaptado o jogo dele para esse novo tempo, entendeu? Para esse novo tempo. Claro. Eu digo assim, ó, o talento que o Anderson tinha, a disciplina que o Anderson tinha se encaixa em qualquer época. Sim. Ele seria um Anderson atualizado para qualquer época que apresentasse a dificuldade a ele. Dadas essas características, eu acho que ele ia tirar o Dricos para nada. Sério mesmo. Para nada, eu não sei, cara. Eu não sei. Pra nada eu acho... Nunca saberemos. Acho muito forte. Mas eu acho que é pra nada. Eu acho que é pra nada. Assim, mas o Anderson, pra mim... Cara, só... Na minha opinião, tá? Só tá abaixo do John Jones, pra mim, na minha corrida. Sim. De maiores de todos os tempos. Sim. A gente sempre fala disso. John Jones, pra mim, foi o maior que eu vi em ação. Sim. Que estou vendo ainda, né? Que ainda tá em atividade. Ou não. A gente não sabe. Tá em atividade, não tá... Vai lutar, né? Pediu 6 meses contra o menino Tommy... Vai lutar. Vai ser uma luta interessante. Mas voltando lá ao Prat, né? Que aqui, você já tá acostumado com esse bate-papo meu com a Lê, a gente não dá viajada, vai e volta. A maionese rola aqui direto. Rola. Mas assim, cara, eu acho que vai ser uma luta que... 50-50. Porque o Ian Gary é um cara talentoso, o Carlos Prates é um cara talentoso também. Então, será um main event. Se no último final de semana o card do UFC foi um card... na minha opinião, ficou um pouquinho abaixo nessa questão de conseguir prender, porque tivemos muitas lutas amarradas. Esse card que o Prat falou, tem o André Sergipano, que vai pegar Sergipano, que vai lutar com o Paul Greg? Não, acho que vai lutar com o Ikran Liskerov. E o Michel Pereira, que vai voltar depois da derrota pro Antônio Hernandes, vai pegar o Abus Magomedov. Paul Greg já finalizou. Tá pensando no Paul Greg direto, né? Olha ele, começou, tava demorando. Não, é a saudade. Bateu saudade, lembrei do tempo que a gente... Filha da... Mas é que, cara, o card tá bom. E tô feliz aí com essa oportunidade pro Prat. Eu acho que ele é um cara que merece. O Ian Gary é um cara talentoso também. Então, assim, vai ser uma boa luta, cara. São dois ótimos prospectos aí se enfrentando, que já são realidade, né? O Ian Gary já tá no top 10 já tem um tempinho aí. Então vai ser uma luta interessante para esse main event de 26 de abril. E agora, então, o que o senhor quer falar, meu patrão? Cara, a gente vai continuar só num ponto aí, que trata-se de um duelo Shootbox versus Fight Nerds. Exatamente. Que, na minha opinião, é o primeiro de alguns.
primeiro de alguns. Né? Podemos ter uma recriação de rivalidade, né? Podemos. Que saudade, BTT e Chutebox. A Chitara não Que tá na saudade. Fight Nerds, tá? Cara, ela tava dando uns treinos lá. Não Tava, sei né? se ela, hoje em dia, ela tem a bandeira Fight Nerds, assim, eu sou o Fight Nerds, porque ela é Ititi, né? É. Então, eu não sei. Eu acho difícil, porque eu não sei se a Stara tá morando no Brasil. Eu acho que a Stara tá morando lá fora, né? Porque ela andou trocando farpas com a Norma, seria mais uma. Norma agora Chutebox e Mayara Chitara Fight Nerds. E a gente tem na categoria do Charles ali o Ruff, que, meu amigo, não duvidem se mais pra frente acontecer um duelo de brasileiros. Verdade. Ruff continuar indo bem e daqui a pouco tá se degladiando com o Charles. porque- Eu acho que haverão alguns duelos Fight Nerds versus Chutebox. Que vai lembrar das antigas BTT versus Chutebox. Pô, que tempo bom, meu irmão. Bom Fala demais. não, A que, galera pô, não tem noção. Não tem noção. A rivalidade de um grupo é muito maior do que de dois indivíduos, cara. Né? Caraca, meu irmão, eu vou te É falar. muito maneiro, bro. Foi um tempo que ajudou muito ao esporte chegar nesse nível que tá hoje. Pra mim, foi o tempo que alicerçou o que a gente curte hoje. Não. Pô, começando lá na década de 80, com um desafio. Sim. Mas a rivalidade Luta livre. Chutebox e BTT Foi deu um tempero. Até porque, nesse tempo que já eram pós-anos 2000, início dos anos 2000 ali, você já tinha um alcance maior de mídia, né? Você tinha Marcelo Alonso viajando para fazer as coberturas, Sim. você tinha alguns veículos que cobriam tudo. Eu lembro que eu comprava revista, meu irmão, também. ficava vendo, ficava amarradão. Eu também. Lá em casa era cheio de recorte. Cortava as paradas, colava. Irado. Minha mãe ficava braba pra caramba, colava na parede do quarto, Sim. colava no guarda-roupa. Eu tinha todas as revistas Tatame, cara. Todas, brother. Pô, isso era muito maneiro. Era Era muito outra maneiro. época. Era outra época. Eu acho que pode começar a explodir de novo essa coisa aí de... Por mais que o Gary não seja chutebox de origem, ele treina lá. Uhum. E vai lutar com o cara da Fight Nerds. E querendo ou não, né, Fight cara? Nerds que tá a Fight invicta Nerds- no UFC, irmão. Quando você fala dos 4 principais, dos 4 principais, sim. porra, É isso aí. invicta, irmão. Invicto. Prates, Jean, Caio E o e o Ruff. O Ruff, é isso aí. E que estarão agora no 314. E a gente pode começar falando dele. Jean Silva, o Lorde, O Lorde. que criou uma polêmica absurda no último podcast. Porque... E eu vi a revolta da galera. Porque ele falou assim, ó, porra, quem não conhece o Carlos... Quem não conhece o Carlos Prates e vê ele andando no carrão vai falar que ele é traficante. Isso foi na thumb. Porra, nego ficou puto. Falei, cara, parem de chorar, vejam o vídeo, tem contexto. Ele falou isso, mas ele deu o contexto. Mas esse é o problema. Tem muita gente que nem Não assiste vê, o vídeo, só vê a capa. só vai pros comentários. É maluco. É o comentário de manada, né? O comentário de manada. Aí começa a choradeira, porra. Enfim, Jean, que conseguiu, na minha opinião, fazer o que mais gera atenção no mundo hoje. Sabe o que é? Polarização. É, isso aí. Jean tem uma quantidade de pessoas torcendo para ele perder tão grande ou maior do que as que torcem para ele vencer. Isso, em termos de atenção, é muito bom. Qual é o colateral disso? Você joga uma pressão sobre os seus ombros. Se você perder, se você perder, meu irmão, você vai ser engolido. Ele comentou nesse podcast que ele tá pouco se fudendo. Ele não quer ninguém babando o ovo dele e tá nem aí para quem tá contra ele. Ele quer bater. Falei, porra, se ele sabe lidar com isso dessa forma, irmão, o céu é o limite. Sim, E a gente só vai saber depois da luta. é verdade. Mas por que você acha que... Olha bem, eu vi alguns comentários, cara, que eu achava... Bryce Mitchell. Quem é Bryce Mitchell? Bryce Mitchell é um cara que falou que Hitler deveria ser uma boa pessoa, um cara bom, e que se ele pudesse, ele levava Hitler para pescar, trocar uma ideia. É um nível de merda sendo falado O absurdo. pior de Hitler para ele foi Hitler ter entrado na metanfetamina. Só isso. Porque fora isso, ele era um cara bom para trocar uma ideia. O cara falou isso. E eu desejei que Jean pise no joelho dele, que está na regra. As pessoas reclamaram do pisão. Eu falei, caralho, o mundo tá muito doido, brother. Você tá com pena de um cara que fala isso? Você tá com pena de um cara que fala
isso. Não pode ter. Torcendo contra um brasileiro, porque... Gente, que porra é essa, brother? Cara, vai ser uma luta boa. A última luta do Bryce Mitchell foi contra o Kron Grace, que foi, foi muito ruim essa luta. Pra ter referência. Mas a gente viu ele lutar com o Josh Emmett. Ele perdeu pro Josh. Cara, assim, mas as únicas duas... Ele tem... Acho que ele é 8-2 no UFC. Topuria e... Ele só perdeu pro Topuria em 2022 e pro Josh Emmett em 2023. É um cara duro pra caralho. Ganhou do Edson Barbosa, ganhou do Danig. Irmão, eu ganhou do André Fili também. Eu nunca tirei ele pra carne assada, não. Por 2 pontos. Eu tenho ódio dele. Ponto. Me posiciono e não tem caô. Quem gosta do Nazi, fique com ele, leve pra casa e pode sair do canal, irmão. Mas o que eu digo é o seguinte, ele é um cara grande. Ele é um cara bom de jiu-jitsu. Ele é um cara que se posiciona bem quando está por cima. Sim. E isso pode ser um perigo. E se liga no seguinte, concordo. ele não é um cara que voa desesperado nas pernas de ninguém, Mamute. Tá ligado que ele sempre agarra quando ele vê a oportunidade do golpe que passou batido? Sim. Eu falo, cara, esse cara ele é cuidadoso, ele não é um cara apressado. Isso pode ser um probleminha, né, bro? Cara, pode ser um problema. Ele é mais alto que o Jean, ele não tem um alcance muito maior, né? Que o Jean, ele é baixo para a categoria, ele é da altura do Topuria, 1,70 ali, sim. Tem um alcance de 1,75. O Bryce Mitchell, ele tem 1,78 de altura. Quando a gente olhar na encarada, a gente vai ver uma diferença. Já vimos, né? Mas no alcance, é o mesmo da altura, 1,78, quer dizer, a diferença de 3 centímetros, que é uma diferença pequena. Né? Então, não é uma diferença absurda para o jogo do Jean, que é o jogo de dar porrada mesmo. Sim. O Bryce Mitchell é aquele cara que vai esperar a oportunidade aí para impor esse jiu-jitsu dele, que é muito bom. O jiu-jitsu dele é muito bom. Mas eu sei que o Jean também treina bastante jiu-jitsu. Sim. Cara, vai ser uma luta dura também. E por que você acha que chamou tanto a atenção? Será que foi a coletiva lá? Ó? Cara, na coletiva, e na hora eu não percebi. Por quê? Eu tava até no dia da coletiva, a gente tava fazendo lá o especial do UFC, aí pausou, né, o especial, porque ia entrar a coletiva, aí o André fez a coletiva lá com o Trevor Landout, e, cara, assim, na hora, porque a gente acha engraçado, né? Então eu acho tão engraçado. Sim. Só que pra muitos ali, depois eu vendo a galera, que o Gianni se cedeu. Se cedeu na questão de que toda a resposta do cara entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ele vai aprendendo. Ele já passou por outra situação em outro momento. Parece que aquilo ali que era nas redes sociais, que ele, né, vinha toda hora muito repetitivo. E tudo em demasia faz mal. Verdade. Entendeu? Te prejudica. Remédio e veneno. Exatamente. Então, eu acho que, de repente, com isso que aconteceu agora, ele entendeu. Eu tenho que fazer tal. Só que eu preciso entender melhor como fazer isso aqui. Falou tudo. Entendeu? Eu acho que foi um erro que ele cometeu, que ele vai trabalhar para não cometer nas próximas. Tenho certeza. Falou tudo, Mamute. Falou tudo. É como você vê a primeira gravação de podcast daqui. Você vai olhar e vai falar, caralho, que merda. E você vai aprendendo. Cara. As pessoas precisam não, ninguém precisa nada. A maneira como eu enxergo apoiem, brother. O cara tá errando, mas tá tentando. E assim, também não foi nada absurdo também, nada absurdo, bicho. O cara só errou, cara. Porque assim... é brasileiro, irmão, e luta pra caralho. Você pode não gostar do estilo hoje em dia o engajamento ele é muito melhor pra você criticar do que pra você elogiar, né? Claro. Por isso que eu tô falando, ele conseguiu, irmão. Ele tem a galera que torce, e ele tem a galera que tá torcendo loucamente pra ele perder. Cara, é bastante. Falei, caralho, brother. Parece inacreditável. Inacreditável. Né? Isso aí. Inacreditável. Você fala, porra. Se fosse contra qualquer outro, eu até ia entender. Contra o Bryce Mitchell, você fala, porra. Cara, olha só, o Jean, quem ele venceu no UFC? O Ashton Wilson, foi uma luta dura. O Charles Jourdain, que é um bom lutador também, ele venceu. Duríssimo. Drew Dober, que foi categoria de cima. Em poucos dias que ele pegou. E o Melsik Bagdasaryan, que era aquele cara que tinha uma expectativa, tem um kickboxing muito bom. Mas, me pareceu até com medo do Jean naquela luta, né? Eu revi a luta e você tem razão. Ele não caiu nocauteado. Não, ele caiu ali ele caiu com medo, brother. Olhou pro juiz e tudo, tipo, para essa porra. Meu irmão, já tô aqui já. Cara, vai ser uma luta boa pra caramba. Não é à toa que é a terceira em importância do card, né? Ela vem antes do Common Event. Sim. Poderia ser até o Common Event, mas quando a gente observa o nível de venda que Michael Chandler e Paddy Pimblett trazem, por quê? O Michael Chandler a gente fala aquele modelo americano, o cara que veio do college, que era do wrestling e tal, e
E o público americano é patriota pra caramba. Então o cara vai comprar pay-per-view pra ver, pô. Ele quer ver o Michael Chandler. Sim. E do outro lado a gente tem um europeu, pô. Que tá chegando aí, hypado. Tá invicto na organização, entendeu? Pô, então é maneiro pra caramba. Então as escolhas foram bem feitas ali. Eu acho corrida. Que no card principal, a luta do Jean só perde em atenção pra Volka versus Diego. Tô exagerando? Ah, é verdade. É porque, pô... Pro povo... Volka versus Diego é... Primeiro porque o Diego Lopes é um cara também que agrega muito público. O Volka, por outro lado, também é um lutador que a galera gosta, meu irmão. Sim. Tipo assim, eu gosto do Alexander Volkanovski. Claro. Entendeu? Eu gosto dele. Acho que ele ele entrega boas lutas. Porra, é um cara maneiro. Aparenta ser, não conheço, pô. Mas assim, aparenta ser um cara maneiro pra caramba. E o Diego Lopes é a sensação. Uma das sensações do UFC hoje em dia é o Diego Lopes. E quem tu acha que leva? Desses dois aí. Cara, essa luta aqui pra mim... Não, perdão. Vamos fechar primeiro o Bryce Smith e o Jean. Quem leva e como? Bryce Smith e Jean, vamos brincar de percentual aqui. Pra mim, 60% ali pro Jean Silva pela agressividade dele, 40% pela efetividade do Bryce Smith no jogo de solo. Sim. Eu acho que é uma luta dura, é uma luta difícil. Eu vou falar pra você que eu acho que se o Jean vencer, será por nocaute. Pra mim é o caminho pra ele vencer. É o caminho. Se ficar cozinhando o galo, é mais fácil pro Bryce levar. Ele não pode acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Poatan na luta contra o Ankalaev. Contra o Ankalaev, exatamente. Entendeu? Ele tem que ser o Jean Silva. Sim. Independente do... Da queda vindo aí. Exatamente. Independente do que se transcorra. Ele tem que colocar o jogo dele, porque foi o jogo dele que fez ele no UFC ter 4 lutas e 4 nocautes. Sim, entendeu? Verdade. Então, pra mim, o caminho 60-40 Jean Silva. Eu sim, porque eu acredito nesse jogo explosivo dele. Né? E eu acho que, de uma maneira, ele afetou um pouquinho a mente do Bryce Mitchell. E vamos ver o que ele vai aprontar na pesagem cerimonial, Também. Vamos ficar aguardando, porque com certeza o Jean Silva está preparando alguma coisa para pesagem cerimonial. Verdade. Já para entrar de vez na mente. Para meter o Anderson Silva mascarado ali para cima do Bryce Mitchell, né? Que o Anderson foi um gênio naquela encarada dele contra o Vitor Belfort, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho agora, Mamute. Daqui a pouco a gente passa pro Diego. Nikita Krylov, jogo rápido. Nikita Krylov e Dominic Rice. Cara, a luta boa. O Rice melhorou muito, cara. Acho que ele não sei se... Saiu daquela fase. Não sei se eu vou falar que ele voltou a ser aquele cara que lutou com o John Jones. Acho que não volta nunca mais. Mas assim, ele melhorou muito no jogo dele, cara. Eu gosto muito dele. Foi uma pena aquela luta ter terminado daquela maneira, porque ele é um cara que estava em ampla ascensão, né, bicho? Ampla ascensão. Mas assim, vai ser uma luta boa essa aí, mano. Luta boa, eu acho que o Nikita é um cara duro também. É a primeira do card principal, né? É a primeira do card. Não, deixa eu ver se eu. Eu acho que eu já recebi a disposição do card aqui. É a primeira e depois vem logo o Patrício Pitbull e aí Rodrigues. Deixa eu ver, eu tô com as bills aqui, geralmente vem a disposição do card também, mas não acho que não veio, não. Só porque eu falei, não veio. As bills eu recebi ontem à noite. Mas não recebi o. Não recebi o card aqui completinho, não. Mas, pô, aqui a gente recebe tudo. O UFC manda tudo, meu irmão. Vai botar pra galera ouvir as pronúncias. Ó. Quer ver? Vamos ouvir o Nikita Krylov aqui, ó, pra gente... Pra galera sentir como é. Senão a gente tem nome lá que tu tem que ouvir aqui, meu irmão. Senão não dá, não. Pô, a internet, tu não tá pagando a internet aqui, não. A internet tá aí, não vem com esse papo. Ó, tá 0% até agora. Não tô conseguindo... Quando, foi rodar, eu acho que agora vai. Porra. Vamos lá. Pô, meu irmão. Nikita Krylov. Nikita Krylov. Isso é o próprio atleta que grava lá, né, com alguém da produção do UFC e manda para depois pra esse material ser distribuído. Aí tem de todos os atletas aqui, né? Porque tem esses que são mais complicados, né? Que não são tão comuns aqui pra gente. Por exemplo, Yan Xiaonan. Vocês recebem de todos eles? A gente recebe de tudo. Yan Xiaonan. Yan Xiaonan. Aí, ó, Connect Cash mostrando pra vocês que quando o Mamute falar o nome de alguém, pode repetir o que ele falou. A pronúncia correta é do Mamute. Mas aí a gente recebe esse material, recebe as bios também, né? Irado, que são as informações. Eles fazem um questionário com o atleta antes,
e a gente recebe esse material também. Vocês recebem o nome dos VIPs que estarão ali? Não, isso aí é na hora, porque geralmente... Porra, tem que tá porque tem gente que não vai, né? Pop, hein, compadre? Mas aí, assim, como funciona? Por exemplo, aqui o João Breit é o cara que fica em contato com os Estados Unidos. Tem alguém lá que é o coordenador geral, entendeu? Então eles ficam numa chamada geral. É o que eu entendi ali. Eu nunca fiquei lá nesse momento. Mas o João Breit, por exemplo, que é o João Bigode, o Seu Madruga lá. Grande Bigode. Porra, João Breit é o famoso Seu Madruga. Ele fica em contato com... que eu acredito, imaginando, como eu vim da parte técnica, que seja um coordenador geral, que de repente está ali com ele na cal, tem outro que é da Inglaterra, de repente, tal, né? E aí ele vai falando, em tantos segundos a gente vai entrar com comercial tal. Então ele vai repassando isso para o coordenador local ali e planejando com a galera. Cara, a sistemática do UFC é igual da NBA, né? Irado. Acho que é até pior do que a NBA, assim, na questão de ser mais minucioso. Sim. Entendeu? Porque a NBA, eu que faço lá não é... Eu vejo que às vezes a gente entra, algum merchan americano tal, no nosso lá não tem. Você vê que é tudo daqui, sim, material daqui. Então, o que foi que você perguntou da questão do... Delay? Eu tô falando dos VIPs que ficam ali então, aí, às no vezes, Flora ali. O cara lá fala com o João, daqui a pouco vai aparecer o Drew Dober, vai aparecer o Whitney Houston não vai, coitado, já nos deixou, mas sei lá, uma outra coisa, que eu sou por fora de música pra caramba, cara. Chamou do falecido aqui do nada. Isso aí vai virar meme, vai virar corte, né? Mas enfim, vai falando lá, patati patatá, vai aparecer. Soares estava lá no UFC. Então, assim, ele recebe esse gap, repassa pra gente, e aí a gente traz ali a informação. Porque, assim, obviamente, vai aparecer o Drew Dober. É difícil saber o nome a de gente sabe. Não, quando é lutador, ok. Só que de vez em quando aparecem uns caras aí. O jogador da NFL que aparece, jogador da NBA, da NBA eu conheço. O da NBA ali, que geralmente vão os mais tops, né? Sim. Eu vou conhecer. NFL, se fosse até uns 10, 9 anos atrás, eu saberia. Mas, não conheço mais ninguém, né? Então, vocês têm briefing de quase tudo o tempo todo, né? Não, cara, assim, o UFC é muito completo para trabalhar, mano. Que muito maneiro, completo, brother. Muito completo mesmo. Você recebe... Obviamente, assim, meu estudo não fica só na bio que a gente recebe, porque eu preciso de mais informações. Sim. Até porque tem momento que a luta ela tá muito amarrada. Então, às vezes, você tem que completar. Ou você está num bate-papo ali e a gente quer fazer esse aquecimento para o dia seguinte, é bom você ter outras informações. Mas você consegue fazer o evento só com as bios que você recebe tranquilamente. Eu não gosto. Entendeu? E o ponto vem para todo mundo que está na mesa ou vai só para o... Não, é direcional. Por exemplo, narrador? Por exemplo, o João, às vezes, o Breit, ele pode falar direto comigo, ou ele repassa para o Fábio Pereira, que é o nosso coordenador, e o Fábio... Tipo, ele fala, o Tom Brady vai aparecer aí em 5 segundos. Aí o Fábio me passa lá. Ou o João fala direto para mim. Ou o Fábio me passa, Tom Brady vai aparecer, a sequência. Tom Brady, comediante tal, e aí o cantor fulano de tal. Maneiro. Entendeu? Não é sequência. O ruim é quando às vezes o diretor de corte lá erra a sequência. Que aí tu não conhece, Tom Brady tu conhece, mas aí, tu chama Tom Brady de Michael Jordan. Michael Jordan tá aí na tela, nego, caralho! Pode acontecer. Já aconteceu comigo, assim, de trocarem lá. Entendeu? Aí você falou na já ordem deve ter trocada. acontecido com o André. Devo ter falado, não lembro, mas devo ter falado com certeza que eu não ia saber. Muito bom. Mas assim, acontece isso. É um pouquinho dos bastidores, é legal, né? Maneiro, cara? maneiro Legal demais. Maneiro demais. Já assisti uma transmissão lá, não lembro qual, dentro do estúdio lá. Bem descontraído, o clima bem legal. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos
investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo. E aí, Rodrigues e Patrício Pitbull, cara. Antes eu, quero ter aqui, eu tenho abertura já, aqui eu tô me sentindo em casa. Que a gente tem que manter esses olhos no card preliminar, porque tem Virna, Jandiroba e Yan Xiaonan. A gente tava trazendo o áudio da Xiaonan aqui, que é uma luta para a próxima desafiante ao cinturão, né, cara? E a Virna tá merecendo. Ela nem precisaria fazer essa luta agora, né? Mas tá bom, vai pegar uma ex-campeã e, assim, uma vitória da brasileira agora coloca ela disputando o cinturão na sequência. E eu que acompanho a Virna há muitos anos, cara, sei, quanto a Virna já quebrou pedra aqui no MMA nacional, entendeu? Batalhou pra caramba. Tô torcendo muito por ela no final de semana. Luta boa, né? É uma luta muito boa. Sim. Não é uma luta fácil, porque a Yan Xiaonan, o que eu tô falando, é uma ex-campeã, é uma lutadora que tem muita qualidade também, ela, cara, assim, tem a mão pesada também, nocauteadora, mas o jogo da Virna, cara, é um jogo muito efetivo, entendeu? Sim. Então eu vejo uma possibilidade muito grande da Virna conseguir essa vitória aí e brigar pelo cinturão, cara. Acho que ela merece cinturão. Se tem uma pessoa que, para mim, merece cinturão, é a Virna. A Virna, ela tá pronta para isso, para brigar por esse cinturão, para trazer esse cinturão para o Brasil. Eu acho ali que... mas eu vejo um equilíbrio. Para mim, pode ser ali um 55-45 para a Virna, nessa luta entre as duas. Vejo assim, 55, talvez uns 60-40, pelo jogo efetivo. Mas a Yan Xiaonan é uma lutadora dura também. Não é à toa que é ex-campeã. Sim. Ela é a única brasileira no card preliminar, né? É a única brasileira, sim. A gente tem um brasileiro, tem o Marco Túlio, né? O Matuto, namorado da Norma. Vai pegar o True Xangó. Tem o Matuto, tem o Matuto, pô. Matuto é muito bom, irmão. O maluco é bom. O maluco é bom, aplicado também. Normo. É o Normo, pô. Mas assim, vai ser uma luta boa dele com o True Xangó. O True Xangó ganhou o Trócoli, né? No ano passado, finalizou o Trócoli em 2 minutos. Conseguiu encaixar ali uma guilhotina, cara, se não me engano. O Matuto lutou com o Yusri, não foi? No Contender? O nome de quem ele lutou no Contender eu não vou lembrar, não. Porra, ele lutou agora em janeiro, né? Yusri Belgari, bicho. Deixa eu ver se eu não tô viajando, irmão. Ele lutou agora em janeiro, né? Foi a estreia dele no UFC. Eu gosto muito do Matuto, cara. Eu vejo ele com bons olhos aí. Ele parece ser um cara gente boa. A gente se esbarrou lá no cara gente boa, simples pra caramba. Foi muito educado, muito simples. Não, ele lutou contra o Matthew Douglas no Contender. Ah, é? É. Não, o Yusri também. Ele lutou 2 vezes no Contender. 29 de agosto de 2023. Ele lutou 2 vezes no Contender. Ele lutou a primeira em 23 e lutou a segunda em agosto de 2024. Venceu o Matthew Douglas. Isso aí. Aí ele nocauteou, né? Conseguiu um nocaute no segundo round. Galera? Não tô ficando maluco, não. A cabeça tá funcionando ainda. Mamute quer me convencer que eu tô maluco, mas não... Mas ele lutou, a estreia dele no UFC em janeiro foi contra o Ivo Potieria, né? Que depois o Potieria até foi demitido. Sim. E aí conseguiu vencer no primeiro round. Agressivo, chutebox, né, meu irmão? Brabo. E aí é um cara, um cara grande, um cara que, fisicamente também entrega. Sim. Eu acho que tem todas as ferramentas aí para no futuro ser um top 10 aí dessa divisão. Acredito nisso. Tá novo, deixa eu ver quantos anos ele tem. O Matutão tá com 30, tá novo. Tá no ápice, Tá vindo de 9 vitórias seguidas. Caralho. 9 vitórias 9 vitórias, invicto. Invicto aí. Puta que pariu. Então são 2 brasileiros no preliminar e 3 brasileiros no principal. Miami é Brasil, porra. Né? Pitbull e aí Rodrigues, irmão. Pitbull e aí Rodrigues. Cara, assim, Pitbull, ele tem todas as credenciais já para conseguir uma luta desse nível. Na estreia dele. Se vencer, um pouco do que aconteceu com o Michael Chandler. Cara, um pouco do que o UFC quis fazer com o Michael Chandler. Sim. O problema é que o Chandler, ele perdeu mais do que ganhou. Só que o Patrício Pitbull foi um cara que foi dominante no Bellator. Sim. Foi um cara que foi campeão de 2 divisões. Inclusive, ele tomou o cinturão do Michael Chandler, né? Que tinha batido no irmão do Patrício, tinha batido no Patrick. E o Patrício foi lá, meu irmão, ganhou do meu irmão, agora quem vai te ganhar sou eu. Subiu, ganhou, tirou onda. Ele vai lutar de Passou pena, piu-piu na cara. Vai lutar de pena.
Que papo é esse, mano? Você que falou agora mais cedo, pô. Você não falou do Anderson ali, que ia esfregar na cara? Piu na cara. Tu gosta, né? Porra, tu tá muito pervertido. Do nada, irmão. Ai, meu Lá ele, Mamute. Que porra é essa, bicho? Essa bariátrica aí... Você só operou a barriga mesmo, bicho? Não, só a barriga. Que só a papo barriga. é esse? Passou o piu-piu na cara. O Michael Chandler foi, pô, ele tirou onda. Tu assistiu a luta? Mas eu não vi piu-piu nenhum na cara de ninguém. Tu queria ter visto. Queria ter visto, ele queria ter visto. Porra, Mamute, você baixou a porra do vídeo errado, hein? XFC, não foi não? Pai. Não, tá lá ele, ó. Tá lá ele. Caralho, Mamute. Irmão. Vamos lá. Preconceito zero, porra. Não, pô, tranquilo. Pode passar piu-piu na cara aí. Só lava essa porra antes de vir falar comigo. Mas assim, cara, vai ser uma luta boa. Porradeiro pra caramba. Tanto o Yair Rodrigues quanto ele. Cara, mas o Patrício, ele apesar de estar com 38, ele é um cara que pra mim ainda vai entregar muito. Sim. E não duvido que ele vença essa luta e consiga uma disputa de cinturão no 66. Cara, eu vi ele falar alguma coisa, não sei se foi no Guilherme Cruz, sobre um possível duelo entre ele e Aldo. Você viu isso? Cara, ele sempre se cogitou, você lembra disso? Lembro, que era um duelo de campeões, sim, né? O campeão do Bellator contra o campeão do UFC. Ele falou que não evitaria se um dia propusessem isso, entendeu? Eu achei interessante. Falei, pô, o cara tá com a cabeça aberta pra fazer o que... É uma super luta, né? É uma super luta. Essa aqui era uma luta que poderia ser um BMF também. Aldo e Patrício. Né? Poderia ser um BMF, tranquilamente. Verdade. Mas aí a gente tá imaginando o Aldo largar os galos e subir de novo. Ou fazer uma super luta, fazer essa luta nos penas. Que não seria dificuldade pro Aldo, cortaria pouco peso pelo que ele vem fazendo nesses últimos, talvez aí 1 ano e meio. Sim. Né? Então, acho que pro Aldo não seria nenhum problema. Seria uma luta muito atrativa. Né? Pô, essa é a luta para você chamar, pra galera comprar pay-per-view tranquilamente. Verdade. Mas assim, cara, pra mim, Patrício Pitbull é favorito nesse duelo contra o Yair Rodrigues, né? Tem a questão da diferença de idade, que também não é brusca, não é absurda. Se eu não me engano, são 5 anos ou 6 anos. Mas pensa aí, se ele ganha do quinto do ranking, que é o Yair, se ele ganha do quinto do ranking... Pra mim, ele pode ir pro cinturão. O Patrício, ele tem abertura pra isso. De cara logo? Eu assim, se o evento é meu... Você bota. Cara, tranquilamente, você imagina... tem 2 cenários, né? Diego Lopes vencendo, seria mais um duelo brasileiro aí que teríamos, ou até um Volca contra Patrício Pitbull seria uma guerra, meu irmão. Porque, cara, o Diego é aquele cara completão, né? O Diego Lopes é aquele cara bem completão mesmo. E o Volca é aquele cara que troca porrada de igual para igual também, sanguinário com qualquer um. E o Patrício não é diferente, né? Sim. O Patrício, meu irmão, é um cara que é a linha de frente de guerra, entendeu? Então, assim, eu pensando nesse encaixe, né, pensando nessa questão de, eu ter uma luta que consiga atrair o público e outra coisa, que entregue uma verdadeira guerra pra gente não ter um Merab e Sean O'Malley no Noite, como foi. Você imagina você ter um Patrício Pitbull e Volkanovski na luta principal de uma esfera. Sim. Meu irmão, um absurdo mesmo. Vai haver Movsar Evloev versus Aaron Pico? Cara, não sei se isso aí foi confirmado, né? Tem rumores, não tem? Então, tem rumores, mas da onde vem esses rumores, né? Que é o que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Não, eu não tô cravando nada. Mas a minha pergunta é porque eu tô imaginando aqui, se o Pitbull vence, sim, quem seriam os caras que possivelmente estariam na frente dele? Na verdade, assim, o cara que era para estar disputando o cinturão, se a gente for colocar pela lógica, seria o Evloev. Seria o Evloev. O cara que tá 9-0 no UFC. Sim. Tá invicto na carreira dele. Por isso eu perguntei se ele tem compromisso. Cara, não sei. Eu, pelo menos assim... Porque, tem um rumor dele... Que eu não lembro se o UFC ele confirmou. Porque tinha o rumor dele lutar um Fight Night contra o Aaron Pico, se eu não me engano, no terceiro... No terceiro, não sei, acho que foi o terceiro card de maio, que seria o Fight Night de maio. Mas até então eu não lembro, cara, se eu vi, não. Aí tem que entrar no... Porque assim, para eu cravar aqui, eu tenho que ver o UFC anunciar. Eu não posso, ainda mais eu trabalho lá, não posso falar uma parada que eu não lembro. Eu sei que essa luta foi ventilada e como tá próxima, de repente, lá nas redes sociais do UFC já deve tá confirmado, se realmente for rolar, porque...
Primeiro card 4 de maio, segundo que é o numerado 11 de maio, terceiro 17 de maio. Então seria 17 de maio essa luta. Pode ser. Quando você olha no site oficial do UFC aqui... boa. Vamos entrar tem um Fight Night 17 de maio sem título. Então é isso aí. Só tem 2 lutas lá, Paul Greg. Então o UFC e ainda Rodolfo não confirmou. Bellato. Então o UFC ainda não confirmou essa Então luta. vamos viajar, que tem o Aaron Pico. Uma pergunta, por que você não foi viajar para os Estados Unidos na semana da luta, em junho? Você está viajando agora pelo cinturão do Diego Lopes? Por isso você escolheu? Sim. Beleza. Eu fiquei pensando nada nisso. Na semana da luta, não tem nada decidido, não tem... sabe? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, porque a semana da... Você já participou da semana da luta? Não, ainda não. Que pode ser uma possibilidade, né? No futuro. Quando eu anunciei que estava indo, meu irmão, ainda tinha Carlos Prates no 314, card. né? Então era Prates. É verdade. Você vai estar lá no card agora, quer dizer, você vai ver a luta do Matuto, vai ver a luta da Virna. Pode crer. Eu ia ver todo mundo. Vai com o globinho na mão lá pra luta do Jean. Mas o Prates se credenciando para entrar no top 10 do UFC, que seria o sonho grande. E assim, agora acho que a gente pode falar aqui, tinha a possibilidade até de você ficar lá na casa do Prates, né, cara? Que até uma imersão muito legal para trazer muito conteúdo. Era combinado. Seria legal pra caraca, meu. Seria muito maneiro. Seria muito foda. Muito maneiro. E aí, quando o Prates saiu, já tinha passagem comprada, já tinha tudo, permanece, vambora. Pode crer. Cara, entendi. Justo demais. É justo. Então, assim... Voltando a falar, por que eu perguntei do Evloev? Porque aí, imagina o Patrício vencendo. Sim. Cara, Diego e Vulca vão sair na porrada, vai ser uma luta de destruição total. Sobra Max Holloway e Evloev à frente dele. Só. Cara, assim... Correto? O Evloev é um cara que ele merece... Se a gente for olhar, ele é um merece. Não, na verdade, a gente tinha que estar disputando o cinturão agora. Então por merecimento. Ele. Não vai dar ele pro Pitbull, provavelmente. Ninguém vai dar. Por merecimento, o Evloev ele tinha que estar lutando agora. Porque quando a gente olha assim, Aaron Pico, e olha pro ranking, cara, cadê o Aaron Pico no ranking? Ele foi contratado, né? Então, mas, ele tá pegando um Evloev que tá invicto. É diferente da situação do Yair Rodrigues, na minha opinião, entendeu? Entendi. O Yair é o 5º colocado e tal, mas... O Yair, ele não tá nessa condição... Deveria ser o Yair para disputar o cinturão. Tá entendendo o que eu tô te falando? Estão pegando um cara vindo do mercado e dando para ele um top contender logo de cara. O cara que era, na verdade... Era o top contender. Deveria ser o cara para disputar esse cinturão. Sim. Que era a mesma coisa de você... Quando o Ankalaev tava naquela bola da vez várias vezes, você pegar um cara que acabou de entrar e botar com o Ankalaev. Mas peraí, esse cara era para estar disputando o cinturão. No mínimo... Você tinha que colocar ele aqui contra o primeiro ou o segundo colocado do ranking, já que ele não é o 4º, nesse momento, o Evloev. Então, pegar um cara que está chegando... Entendeu? Por essa lógica, se o Aaron Pico ganhar, ele é o próximo. Exatamente. Se a gente parar para pensar assim, né? Sim. Caralho, que doideira. E tudo são negócios, Sim. Entendeu? Não sei o tamanho do público desse cara lá fora, é grande? Não sei também, cara. Eu lembro que quando eu estava no esporte interativo... Se eu não me engano, quer ver? Deixa eu ver o cartel do Aaron Pico aqui, porque eu lembro do Aaron Pico lá no esporte interativo, cara. Deixa eu ver aqui por onde ele passou. É isso mesmo, Mamute. Então, 17 de maio. Bellator, porque o esporte interativo, durante uma época, ele tinha os direitos do Bellator, depois acabou perdendo para Fox. Irmão, é isso mesmo. A luta é Title Eliminator, 5 rounds. Quem vencer também. É o main event de 17 de maio? Quem vencer, pega o vencedor de Diego Lopes versus... Cara, não pelo Aaron Pico, tá? Com todo respeito a ele, mas pro Evloev justo, porque, cara, ele precisa... independente do estilo de jogo, cara. Independente do estilo de jogo. Mas nunca é independente, né? Se o cara está ali, se ele está nessa corrida... você não pode simplesmente ignorar o cara que está com 9 vitórias em 9 lutas no UFC. Sinistro. Você não pode ignorar esse cara. Cara invicto, né? Mesma questão do Ankalaev. O cara tá numa corrida de 13 vitórias. Você não pode ignorar esse cara. Entendeu? Se o cara tá ali dentro, se ele faz parte... Mas se tu puder botar alguém para vencer ele e tirar ele da jogada... Claro, meu irmão. Você vai tentando arrumar ali cara, alguém para resolver seu problema. Eu falo essa porra, bicho. Imagina... Evloev nos penas, Makhachev nos leves,
Belal nos médios, nos galos Merab, Não, até nos nos médios- meio pesados Ankalaev. Meu irmão! Não, e o Dricos também não fica muito distante dos russos, não, hein? Ah, é diferente. Não, mas não fica tão Dricos distante, vai não. ofegando e sai na porrada. É. Eu tô falando de 5 categorias É isso com aí. russo ou georgiano que agarra Exatamente. e enrola. Caralho, brother. É isso aí. O Makachev eu nem boto nessa safra, porque se tiver que trocar porrada, ele já mostrou que troca. Mas não é o mais empolgante dos caras. É, o Makachev, ele pelo menos, ele melhorou o jogo dele, ele caiu pra cima, a gente Sim, pode falar assim. sim, Né? sim. Porque ele melhorou o jogo dele e eu acho que ele... É engraçado, né, cara? O John Jones, ele tem essa característica de querer provar. Eu quero me provar. O John Jones, ele tem essa característica, sempre teve. E o Makachev, ele tem feito isso também. Eu não sei se é pra se provar ou se ele não tem a mesma pressão no Khabib de botar pra baixo. É, 5 rounds. aí eu não Entendeu? sei te dizer, eu acho Acho que ele bota a língua pra fora e vai pro kickboxing, porque... Lembra contra o Volka, que ele se jogou nas pernas e acabou por baixo, olhando pro tempo, pedindo pra acabar, meu irmão? Pode ser Não isso é o também. mesmo gás do Khabib. Na verdade, ninguém faz igual aquele maluco fazia. É, o Khabib com o mesmo Isometria, gás do 25 Khabib e o minutos. Merab, né? O Merab é O sinistro. Merab, O verdade. Merab é sinistro. Falou tudo. O Merab é sinistro. Falou tudo. E engraçado, o Merab, ele chega no final, parece estar no início. Que loucura, cara. Você viu o cara aumentar o pace contra o Umar? Aumentar o pace. Não é que o E vou Umar te falar, caiu, ele aquela aumentou. luta- E eu achei que... Falei, pô, mano... vou Apesar ver. do Umar ter caído também, ele aumentou o pace dele. Eu falei, o cara acelerou no último round, irmão. E engraçado, eu falei, pô, essa luta vai ser um grande problema pro Merab. Também achei, todo mundo achou. Mas chegou gelatina. Mas chegou gelatina. Caraca, meu irmão. Tirou pra nada. Um cara que todo mundo olha, pô, esse aí é do clã, meu irmão. É Ó, do clã. Esse é da... Pô, tá maluco. Foi vencido. E vencido, assim, de uma maneira dominante, né, cara? E agora o Dominante. Sean O'Malley vai voltar, né? Pô, e como é que tá de cabeça, né, Lê? Você viu a doideira que ele falou? Parei de fumar, parei de De bater bater uma uma. asinha. O cara não bate uma, não fuma, não olha Mas mais assim, Instagram. cara- Eu falei, não é isso. Isso vai melhorar pra ele, provavelmente. E quem tá ligando aqui? Olha quem tá ligando aqui. Menino de vó. Menino de vó, você tá ao vivo aqui, cara, comigo e com o Mamute, gravando. O que você manda? Cara, então depois eu falo, a gente vai dar um negócio de bastidores. Porra, ó, tá todo mundo ouvindo aqui, ó. Menino, ó, tô chegando aí amanhã de manhã, hein? Eu já tô tomando um sol aqui na praia, hein? Mentira! Com guarda-sol, Meu irmão, guarda-sol, tu- com guarda-sol. Ah, tá. Ó, galera, eu chamei esse cara pra tomar um banho de piscina. Ih, E ele Mentira, falou, isso é piscina mentira, só à acabou, né? noite. Ali começou o ódio. Agora, essa piscina era Não era outdoor piscina ou russa, indoor? não, né? Ou Era piscina indoor? outdoor. Era indoor? É, pelo menos isso, o Mamute tá de prova. Eu fiquei com medo de ser a mesma banheira que ele chamou. Né? Não era, não. Mas eu coloquei. Tô chegando aí já já, irmãozão. Tô chegando aí já já. Acabando aqui eu te ligo. Não, tranquilo, era só uma dúvida aqui que tá de boa. Depois você me, Tamo você me junto. chama aqui. Um abraço, Tamo irmão. junto, abraço. Valeu. Menino de voz, sangue bom. É, Porra. pô. Vai te chamar pra comer um sucrilhos de manhã, pô. Sucrilho com leite. Meu irmão, o bicho come fandangos de manhã, brother. Caraca. Fandango, cheetos. Sim. De manhã, eu Com falo. todinho. Fandango com todinho aí. Estômago de aço. Falei, caralho. A gente já passou por essa fase também, né, Lê, de comer qualquer coisa, não comer o 20 e fandango. tantos anos, nem fudendo. Tu não comia, tipo assim, tu passava Comia na mal? infância, porra. Não, é não porque tô falando do fandangos não, mas, pô, que a gente tinha uma tolerância muito maior do que hoje em dia, sim, né, pô. meu irmão? Sim, sim. A tolerância sim. era muito maior. Sim, pô. Pô, tô te tá falando maluco? que eu, na minha época, eu fui magro uma época, depois eu voltei a engordar. A minha dieta aí, a falta de sabedoria, se eu comer carne, eu não posso não que engorda. Aí qual era a minha dieta? Passava o dia todo sem comer, Traquinas. tomava um lembra do ula-ula, que hoje em dia não tem mais? Bebia uma garrafa de ula-ula e comia ali uns 5 creme cracker. Passava o dia todo, comia isso, pô, perdendo músculo pra caramba. É muita burrice pra uma pessoa só, meu irmão. Mas onde a gente tava antes do menino? A gente de tava Vargas? falando da luta do Patrício Pitbull e a gente ia falar da luta principal, que a gente já falou da luta do Bryce Mitchell com o Jean. Estávamos falando aqui da luta do Patrício Pitbull, porrada do início Que ao envolve, fim. no final das Que contas, a envolve- luta principal. Que envolve a luta principal, porque a gente pode ter nessa luta um próximo desafiante, principalmente pelo lado do Patrício, que é um cara que foi duplo campeão no Bellator. Então a gente estava falando disso, mas aí a gente Mas se ele não lembrou do passa à frente Evloev. do Evloev. Então a gente se lembrou do Evloev. Ou passa. Você acredita que é possível do Evloev ganhando o Aaron Negócios Pico? são negócios, né? Negócio, né? Negócios são negócios, pô. Pela lógica, o Evloev estaria hoje no card Claro. lutando. Na Sim. verdade, deveria ser o Evloev.
disputando cinturão, né? Até melhor. Tudo bem que tem a história do Volca, mas na frente do Volca e do Diego. Pela sequência que ele tem, né? Verdade. Por números, né? Por números. Por né? mérito, verdade. Mas isso não é um jogo só de números, né? Então, ganhar é o mais importante, mas não é tudo. não é tudo. E aí, luta principal, Volkanovski e Diego Lopes, tudo Cara, eu não pode sei, acontecer. exatamente, cara. Eu não... De verdade, eu não sei o que dizer para essa luta. Não sei o que Eu dizer. acredito na vitória do Diego. Sendo Por quê? Idade, tamanho, força? Eu acho que tudo isso. Eu acho que o Diego ele tem um jogo mais completo do que o jogo do Volkanovski. Eu acho que o Diego ele é um cara que ele está apto para qualquer cenário que a luta se transcorrer. Sim. Entendeu? E aí tá no tem momento também, né, cara? E a questão da juventude, que é o que você está falando também. Isso para mim conta. Claro. Isso não é o principal, mas, pô, a gente tem um Diego com 30 anos, recém completou 30 anos no final do ano passado, e a gente tem um Volkanovski que já está ali chegando nos 40 daqui a pouco, entendeu? Caralho. Então isso aí Qual a dá uma idade do diferença. Ele deve estar com uns 37, 38, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. 36, não, tá tão diferente não, hein? Ó, 6 aninhos, pô. 36, eu tava batendo escanteio e correndo pra cabecear, hein? Tava Brabo. nada. Ô, tava nada que eu já tava ferrado, gordo pra caramba. Eu vou te falar, agora eu pra tô mim melhor que antes. Pra mim é 55-45, Diego Lopes. Acho que a gente até bateu nessa tecla aqui em outro momento, né? Sim. Pô, eu também vejo dessa maneira. Eu acho que tem um equilíbrio nessa luta. O Volka é um cara sempre perigoso, não é à toa que, pô, ele entregou uma guerra contra o Makhachev. Tá doido. Um campeão dominante. Luta mais dura do Makhachev até hoje. Foi de um cara do peso pena mesmo. Um cara do peso pena, que é um cara pequeno, um cara de, pô, menos de 1,70 m, né? Sinistro. Que a gente tava falando da questão do ele quer subir para os penas, mas, pô, é baixo, mas, pô, o Volka tem 1,68. Tá maluco. Né? Então, cara, é uma luta dura pro Diego, mas eu acredito muito nesse alcance que o Diego tem, um cara alto para categoria grande, com uma boa envergadura para categoria. Um gás, porra, para ninguém botar defeito, luta irmão. de solo excelente, é um cara que troca porrada Bate também, duro. chuta muito bem. Então, assim, eu vou além de você. Para mim, ali, 60% pro Diego, 40% pro Volka. Bom palpite. Para mim, o Diego vence, para você, o Volka vence. Tô sentindo. Vamos apostar a peruquinha do He-Man nessa aqui? Não. Essa Opa. aqui? Não, porque eu também acredito no Diego, mas é 55 a 40. Mas vamos botar a peruquinha nessa porra. Não, mas como, pai? Se o Volka ganhar, a gente tem que botar com a peruca, né? Tem que vir Se o Volka ganhar, eu boto a peruca. Não. Tem que ver os dois, né? Não, tem que ver os dois. Se a gente tá apostando. Vem os dois. Então Porque vamos... os dois querem vitória do Diego. Se o aí. Volka ganhar, a gente paga essa prenda. Pagamos a prenda aqui. Mas seremos Brasil. Mas eu acho que não vai rolar, não. Acho que o Diego vai levar. Eu também tô com essa esperança, Mas cara. tem aquele medo, né? O Volkanovski que é muito. Não, muito até arrumado. porque, assim, não é nenhum absurdo se o Volka ganhar. Não, tá doido. Que é questão do medo, mas dentro da realidade, dentro de uma condição normal, Sim, né? Porque, sim. pô, tem essa possibilidade, o Volkanovski, de vencer essa luta tranquilamente, porque ele já provou isso, ele não está se provando. Ele já provou que ele é um campeão legítimo, Sim. entendeu? Card arrumado, hein, Mamute? Esse card tá bom, pô. Caralho, Vou estar fazendo preliminar, eu nem vou embora, já vou ficar lá mesmo assistindo o principal. Sim. Né? Sim. Meu copinho d'água, 2 creme crack, que eu consigo comer hoje em dia, assistindo lá. Cara, quantos cards mais bombásticos, assim, galácticos, o UFC vai conseguir fazer ao longo desse ano, cara? Cara, desse ano acho que tem muitas possibilidades. Né? Porque a gente tem um Poatan 2 contra Ankalaev, a gente tem essa possibilidade de John Jones e Tom Aspinall também, que, pô, meu irmão, não tem como essa luta aí não chamar a atenção, né? Mas vamos lá, a gente já tá em... Faltam 7 numerados até o fim do ano, vamos botar assim, sem definição. A gente tem um Pantoja. A gente tem um Pantoja. Tem um Pantoja aí que também que vai defender o Não cinturão esse carrega ano. um pay-per-view. Não carrega um pay-per-view, mas depende muito do casamento de luta, né? Depende de quem vai lutar com ele. Depende, agora tem o... Pô, como é que é o nome? Pô, me fugiu aqui. O japonês que treina com ele, que ele falou, esse cara é um problema, tal. Meu irmão, de repente, caso uma luta dessa aí, muita gente quer ver. Né? Porque o próprio campeão já levantou essa bola.
Entendi. Entendeu? Entendi. Mas pensa Mas, comigo. obviamente, e eu concordo com você, quando a gente olha para as divisões mais pesadas, elas acabam Não tem chamando não tem mais a comparação. atenção. A gente tem Dricos e Makachev, pode ser um headline de um numerado. Dricos e Makachev? Dricos e Shimaev, Que perdão. casamento é? Dricos e Shimaev, é tudo Ev, aí eu confundo. Dricos e Shimaev, Tom Aspinall e John Jones, Poatan e Ankalaev. e Ankalaev. Faltam 4. Aí a gente tem no... porque numerado não tem jeito, né, Entendeu? cara? É cinturão. Não tem Numerado conversa. é cinturão. A gente Aí tem... você pode ter não, o- mas a gente já tem o Sean O'Malley e Merab, né? Sim. Você já falou desse aí? Acho Sim. que não. Não falei. Então já são 4. Mas não é um. Não é. Não, é eu um tô... lutão, entendeu? Mas a gente tá eu tô falando de pensando- lutão. Lutão. Sim. Não é um lutão. Merab e Sean O'Malley. É uma luta merda. Não é lutão. Agora a gente tem essa possibilidade do Topuria subindo, Topuria nos subindo. leves. Aí faz o Aí lutão. chama a atenção. Sim. Porque se você conseguir colocar um Topuria contra o Islam Makhachev, que eu não sei, que o Islam parece que não quer essa luta. Não. Já não vai rolar, acredito eu. Eu tô Mas- falando o seguinte, ó. Mas aí não você pode estamos ter um em 2000 Topuria contra o Tsaruki, que pra mim, aliás, um Topuria contra Charles, que pra mim seria uma ótima luta Galáctico. de vento, porque é um Esquece. cara que tá subindo dos penas e o Charles é um ex-campeão. Queria ver 5 rounds com o main event. Eu queria ver. Não, não, 5 mas rounds. falando. Não, mas peraí. 5 rounds não, de eu tô co-main falando. Eu tô Topuria- falando. Não, peraí. Tô falando do Makhachev, abriu mão, subiu pro 7-7. Ah, você tá falando de disputarem... Disputar um- igual tá acontecendo nas penas. Tá bom. Eu acho que é uma possibilidade que existe. Se por que exemplo, não. como você. Não. Se aconteceu o que você está falando, o Makhachev subir. Não, mas ele não vai subir, não. Não, então. que não. Aí que tá. Acho que não. Porque a ideia era se o Belal perdesse o cinturão, ele subiria. Mas eu acho Pô, muito Belal difícil vai dela matar o Madalena. Jack Della Madalena, esquece. Serão 25 minutos de terror, como ele mesmo fala. Ele Eu sabe que ele não vai também- finalizar ninguém. Eu sei, eu tô igual a você. Eu acho que. Então, aí eu acho que, ó... Charles e Topuria, 5 rounds com o main event para fazer já title shot logo na sequência. Seria um lutão. Cara, seria um lutão. Eu não sei, é porque assim, o Topuria ele fala que a próxima luta dele é pelo cinturão, né? Já nem sei mais. Acho que ele sabe que não a vai última, rolar. a última resenha que eu ouvi nesse sentido foi na semana passada. Era que, para ele, o que foi combinado, mas aí depende do papel assinado, eu já falei isso aqui. Foi isso. Nenhum negócio se faz sem você ter uma assinatura de contrato. Verdade. Né? Então, eu não sei até que ponto isso aí pode ser algo palpável, né? Pode ser apenas essa questão da tratativa dele quando ele pensou em subir, mas aí porque envolvem outros fatores, que é, por exemplo, a questão do Islam Makhachev. Não quer lutar com ele, meu irmão. E aí, se ele quiser bater na mesa e falar, não vou lutar, como é que vai ser? Ou vai se criar um título interino, que pode acontecer, já vimos isso acontecer em outros momentos, pode ser uma possibilidade, ou não sei, ou ele vai ter que fazer realmente, ele vai ter que também abdicar dessa disputa de cinturão e fazer uma luta, pelo menos, que poderia ser o Charlinho, que seria uma ótima luta, não sei se é o que o Charles quer também, né? Caso o Charles não queira, se acha ou não, eu também estou na condição de disputar o cinturão. Pode ser o Tsaruki, que seria o cara ali... E o Charles está seria na o condição desafio. de disputar o cinturão só por ter ganho do Michael Chandler? Cara, assim, o desenho que se formava naquela luta entre ele e Michael Chandler era que era uma luta Tyro Eliminator. Né? Eu não sei se você lembra disso. Lembro. E pra mim, eu bati nessa tecla pra caramba. Porra, já pensou se... Só que as coisas acabaram tomando caminhos diferentes com essa questão do Topuria, né? Sim. Mas Sim. assim, o Charles pra mim é um lutador Pra para mim, disputar o cinturão. Se for pra ser justo, hoje o cara pra disputar o cinturão é o Tsaruki. Ah, sim. Não tem conversa. Naquela matemática que a gente fala, igual do Não Evloev, tem conversa. com certeza seria o Tsaruki. Tsaruki. Não Com tem certeza. conversa. Não, na matemática, E sim. qualquer um que queira pular à frente tinha que lutar com ele. O problema que o Tsaruki, ele tem um perfil parecido com alguns lutadores que a gente sempre não reclama, mas que a gente aborda aqui. E são lutadores que não sabem se vender. O Tsaruki é um desses caras. Sim, É verdade. um cara que é um bom lutador, é um cara que entrega Mas é ali na caladão. questão de ser um lutador perigoso, mas é um cara que pouco fala. Sim. Né? Não sabe se vender. E ele precisa...
O Charles foi um cara que se moldou no jogo, ali na luta e nos microfones também. Descobriu o espaço dele. Exatamente. Verdade. Então, Então tem boas lutas, mas eu digo o seguinte, a gente não tá em telefone 2000... não para hoje, meu irmão. A gente não tá em 2024, né, cara? Que a gente viu o Poatan salvar 3 eventos. Esse ano vai ser mais difícil. Nada impede disso acontecer de, por exemplo, o Poatan... Que o Poatan ele é funcionário da empresa e é o cara que, meu irmão, chamou, ele abraça, né? Mas nada impede. Eu não sei, vamos botar que a luta do Charlinho aconteça na semana da luta. Pode ser, do Charlinho não, do Poatan. Aconteça na semana da luta e ele até o final do ano... Agora? Acho que não, cara. Não, mas nada... Sabe que o Poatan... Mais pelo Ankalaev, tá? Porque o Poatan, se o UFC falar da necessidade, tudo depende também da bolsa, né, meu irmão? Né? Pô, o Poatan, ele é um cara que ele tá fazendo muito bem esse jogo de aproveitar as melhores oportunidades financeiramente falando também, entendeu? Ele tá aproveitando isso muito bem. Verdade. E aí o UFC fala, cara, a gente tem um problema aqui na semana da luta, a gente precisa de você. E o Ankalaev, que eu não sei se ele aceitaria, mas o Poatan, acho que se o UFC chama, o Poatan vai. Uma luta antes da revanche? Não, uma luta pra revanche. Não, pra revanche, revanche. Porque aí tem a semana da luta, uma disputa de cinturão contra o cara que, pô, até dia 8 de março era o maior nome da companhia, não que não seja, mas aí acaba perdendo, você perde um pouquinho de hype, claro, né, cara? Aquele time que tá ganhando todas as temporadas e de repente tem uma temporada que ele não venceu, né? E aquele outro time entra um pouquinho em evidência. Não foi o caso do Ankalaev, porque ele ganhou e parece que não ganhou, porque a gente não ouve falar dele. Né? O cara é bem low profile mesmo. Muito, muito. E isso pra companhia é ruim. Ruim demais. Pô, porque você tem um Conor na companhia, você ter um John Jones na companhia. Porque o John Jones não é um cara também muito falastrão, mas a presença do John Jones já do cara é louca mesmo. Meu irmão, o cara é sinistro, pô. E o Poatan, né? O Poatan estava num nível que onde ele chegava, meu irmão, estava a multidão, né, cara? Sim. E aí uma vitória dele de novo, isso foi uma vitória impressionante, como eu acredito. Plínio falou disso, que o Poatan tá bem, o Poatan vai vir para nocautear, que ele tem condição disso. Aí uma vitória do Poatan nocauteando o Ankalaev, meu irmão, volta tudo aquele processo todinho. Volta mesmo. E aí você pode ter uma nova disputa de cinturão até o final do ano. Sim. Não é difícil acontecer. É possível. Obviamente que já passou o carro em todos ali, né, dessa divisão dos meio pesados. De repente, até lá, o Carlos Huber faz mais uma lutinha aqui que ele vai fazer. E aí, você tem o Carlos Huber, Poatan, já é uma nova perspectiva aí nesse. Você tem um Dricos tentando a sorte. Tem o Dricos, que pode ser um campeão dos médios aí, enfrentando o campeão dos meio pesados. Porra, se ele subir, ele apanha muito, ele é muito pequeno, Brian. Caralho, ele é muito pequeno, bicho. É mesmo? Porra. Não, eu acho que, assim, o que eu tava falando da questão do Anderson com o Dricos, desse antijogo do Dricos, mas eu acho que com o Poatan não funcionaria, entendeu? Pelo estilo de luta, pela maneira do Poatan. O Poatan é aquele cara, descascador de cebola por camada, né? 11 centímetros a menos que o Poatan. Difícil. Não, eu acho que o Poatan, para mim, ele seria um carrasco do Dricos aí no octógono, sem sombra de dúvida. Sim. Mas assim, são os cenários que a gente está falando desse cenário de cinturão. Poatan Ankalaev, Poatan vence, nocauteia Ankalaev, faz mais uma luta pelo cinturão, defendendo o cinturão contra pode botar Carlos mais Huber duas da lutas vida. no Porque, ano. você botar Riri Prohaska... De novo, não dá. Porra, não dá. Talvez olhando o Jan Blachowicz pela luta dos dois, que foi... Ainda tá vivo? Não, mas pensando que aquela primeira luta foi uma guerra... Foi dura. Sim. Vamos pensar em mais quem aqui. Kalil, que foi uma luta dura também. Mas lembrando que o Poatan estava doente naquela semana. O Poatan estava tomando antibiótico. Sim. Cara, mas assim, um nome para mim que faria sentido é um Carlos Huber, ou de repente um crescimento de um Nikita Krylov que está no top 10, ganha bem do Dominic Reyes, aí pode ser no futuro um top contender também, até para dar uma modificada nessa divisão, né, cara? Venceu pesado. Pode ser também, né? Pode ser. Um cara que esses dias falou que tá com luta marcada, mas não pode falar nada, é o Caio, me chamou a atenção. Ele não falou isso naquele lance lá que tava ele, Pantoja? Então, eu não vi isso, cara. Uma luta pro Caio, pra mim, que faria sentido agora é o Adesanya. Pra mim, uma luta pro Caio que faria sentido é o Imavov. Não, o Imavov seria o melhor cenário, que a gente já conversou isso aqui, porque é o primeiro colocado do ranking. É isso. Ali não tem conversa. Caio ganhou
Mas a gente não sinta. sabe se o Imavov já tá com alguma coisa na agulha aí, né? Eu não sei. Eu não ouvi nenhum rumor lá no UFC. Se o evento estiver sendo justo e olhar a Fight Nerds com o olhar que eu acredito que o evento olhe, eles darão o Imavov pro Caio. Porque é o que faz sentido. É o Chimaev ser o próximo desafiante ao cinturão, porque, pô, pra mim, é a luta que tem que se fazer, Dricus e Chimaev. Pô, seria excelente, hein? Maravilhoso. Pô, você pode botar... Aí que tá, olha só. Tu pode botar no mesmo card Chimaev e Dricus e Caio Caio e Imavov, meu irmão. Porra, zero. Aí a gente vai voltar pro Pride. As semifinais aqui rolando, né? Aí é um GP de responsa. Aí é de responsa. Isso é um card foda. É isso aí. Isso é um card maravilhoso, que você fala assim, caralho, meu irmão, quem ganhar daqui vai lutar com quem ganhar de lá. As atenções se voltam pro main event de maneira absurda. Se o UFC estiver sendo justo, e eu acredito que sim, porque o Dana falou, nós falamos desses caras toda semana, Fight Nerds. Sim. Eles vão dar o Imavov pro Caio. E aí, Caio Borralho, faça seu trabalho, como tem feito, muito bem feito. Cara inteligente, Cara inteligente. Cara, o Caio cria um efeito no cenário que as pessoas não percebem. Ó. Caio aniquilou Paul Greg. Tirou pra nada. O nego pensou, é carne assada. Quem lutou com o Paul Greg na sequência? Foi o Bonicol, né? Bonicol lutou com o Paul Greg. Foi. E não foi uma luta molinha. Não. Cara, eu vou te falar que eu achei até que o Paul Greg tinha chance de finalizar o Bonicol, tá? Depois foi que ele finalizou o Ankalaev. Sim. A gente tem que lembrar Depois disso. foi Caio. Quer ver? Foi Paul Craig. Foi Paul Craig. O Bonicol... foi depois mesmo. Foi depois. O Bonicol ele pegou o Corey Brundage no 300. Vamos antes. Só lutou... Cara, foi a última... Agora que ele tá com luta marcada... Vamos antes. Caio meteu a porrada em Abus. Abus Magomedov, isso. Bruno Huck não ganhou do Abus. Moleque é duro, Bruno Huck. O Abus que vai pegar o Michel Pereira agora. Então, ó, Bruno Dia Huck 26. é duro. Acho Sim. aquele moleque ali uma pedreira, meu irmão, pra qualquer um que bote a cara. Curto, centro de gravidade baixo, bom de judô, mão dura. Sim. Dá porrada que você nem vê de onde veio, cotovelada giratória, é um monstro. Perdeu. E quando a galera viu o Caio ganhar, falou, não, Abus tá tranquilo. Não tá. Depois, Paul Greg. Não, tá tranquilo, o Caio nocauteou. Pum, não tá tranquilo, o cara continua sendo duro. Sim. Depois, o Negão. O Jared Cannonier. Jared Cannonier. Não, tá velho, porra, ganhou, mas... Porra nenhuma, o cara nocauteou o Robocop. Entende que, meu irmão, o Caio tá em franca ascensão. Tu sabe que a próxima luta do Paul Craig que você adora é contra um brasileiro. Eu não adoro porra nenhuma, não. É contra um brasileiro, você tá sabe, né? Você tá gastando comigo, né? Eu não sei, cara, eu não sei se tá confirmado aqui. Se vai ser confirmado, eu não posso falar. Não posso falar. Pera. Por que eu adoro o Paul Greg? Não, porque você sempre fala dele, pô. Você sempre fala dele. Você sempre fala dele. Não, mas, Felipe, eu tô mentindo. Quase toda a resenha nossa aqui, ele fala do Paul Craig. Tô mentindo? E ele não fala Paul. Ele fala diferente, tu sabe. Não sou eu. O cara me falou de passar piu-piu na cara. Gente, eu tô até agora... Daqui a pouquinho o senhor estará na piscina, ao lado de Laerte Viana, passando aquele protetor aqui no rostinho pra não queimar a bochecha. Ele faz filtro isso. solar, use filtro solar. Você não usa, não. Pô, tá maluco? Sujeito um homem, pô. Caralho, brabão. Brabão. Cara, assim, o Paul Craig, se eu não me engano, cara, porque eu não sei se o UFC anunciou isso, não. Eu tô com medo. Mas que também não tem problema, não. Tem a possibilidade, pronto, não vou cravar. Tem a possibilidade de, no card do dia 17 de maio, ter Rodolfo Bellato. Que, não, mas tá aqui já, caralho. Já tá aí? Sim. Então eu posso falar. Então eu posso falar, não, porque eu não sabia se o Rodolfo já tava... Não, já tá. Mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, eu já sabia, mas eu não podia divulgar antes, né? O Caio vem mostrando um trabalho muito bem feito, uma ascensão absurda, e tem gente que ainda não acredita. Mas é natural isso, né, cara? Isso Porra, se você analisar, meu irmão, o moleque tá tirando onda, bro. Porque, assim, eu acho que, infelizmente, eu gosto muito... Pô, sou cristão, eu gosto muito da Bíblia, né? Pô, Jesus, ele não foi um cara que foi aclamado em Nazaré, que foi onde ele nasceu. Então, pô, às vezes acontece isso. Aqui, o Caio não é um cara aclamado, mas, de repente, lá fora, ele vai ser um cara visto com bons olhos, e aí, depois que ele ganhar um cinturão, aí tudo muda.
O cinturão, ele muda tudo. Talvez para que ele seja aclamado pelo público brasileiro, ele vai ter que chegar, vencer o cinturão e trazer o cinturão para cá, o que é uma visão injusta. Porque se você não acompanha o cara na jornada e vibra junto com ele, depois que ele ganha o cinturão é muito fácil tu virar torcedor. Então, mas é isso. Entendeu? Mas é o que acontece, Eu cara. acho que o Caio vai trazer boas surpresas pra gente. Eu acho que o Caio é um lutador que está em constante evolução. Sim. Ele é um cara super inteligente. Quando a gente fala de Fighting Nerds, passa muito pela visão que o Caio tem também. Se você observar, dentro da Fighting Nerds, tem lutadores que escolhem o Caio para ser o head coach ali. Isso da montagem da preparação do camp, tá? Sim. Então, o Caio ele já é esse nível. Ele é um cara realmente diferenciado e é um cara que, quando ele, daqui a muitos anos, vou me aposentar, mas ele é um cara que tranquilamente terá uma grande equipe para comandar. Sem dúvida. Pela cabeça que ele tem. Um cara inteligente, um cara formado em química, um cara que fala inglês fluentemente, então um cara que se preparou bem para o game e entende o que é necessário para ele chegar no mais alto nível, né? E assim, tudo vai mudar quando ele for campeão. E é um cara que tem totais, plenas condições de ser campeão. Eu acredito muito no Caio Mavov na próxima rodada. Torço muito por isso. Dricos e Shimaev lutando e esse GPzinho montado. Cara, tem muita... Mundo perfeito. Mundo perfeito. Dricos vence Shimaev. E pra mim poderia ser até uma regra, talvez não no Common Event. Me cortou. Você faz isso comigo várias vezes, agora Tá chegou tranquilo. a minha hora. Fudeu. Chegou a minha hora, meu irmão. É justo. É brincadeira, porque senão tu sabe que eu esqueço. Vai. Eu esqueço pra caramba. Mas assim, são coisas que eu acho interessante acontecer, como vai acontecer agora no 314. Que a gente tem o duelo entre Volk e Diego, e aí nesse mesmo card a gente tem Bryce Mitchell e Jean, e a gente tem Yair e Patrício Pitbull, porque Sim. são possíveis lutadores que vão cruzar com esses. Aí você bota Atan Ankalaev 2, aí você bota um Carlos Zuber e um Prohaska, por exemplo. Nesse card, não precisa ser o Common Event, mas bota no card principal, Sim. Já bota o gostinho na galera, meu irmão, isso aí isso é legal. Isso o Pride tinha isso de gera bom, né? sequência, Isso era bicho. maneiro pra caramba. Claro. Você acompanhar ali aquelas semifinais Sim. e tal. Eu não sou, assim, obviamente que você olhando hoje o desgaste que tem uma luta, ainda mais no nível que é hoje, você Sem fazer o duas suco. lutas no Sem o mesmo suco. dia, eu sou contra fazer Não, GP. é impossível, porra. Tá Mas maluco? acontece, no Brasil acontece, direto. Não, no nível do UFC, não. Mas nessa questão, pensando a longo prazo, não, essa é uma semifinal, mas aí a próxima final vai ser daqui a 2 meses. 1 mês, pelo menos, pro cara que não se quebrou, né, meu irmão? Se recuperar. Mas você ter essa condição ali dos próximos que podem se enfrentar lutando no mesmo card, porque aquele cara que venceu aqui, teve a disputa de cinturão, aquele cara que venceu aqui no final, meu irmão, tu já bota, o cara mal pegou o cinturão, tu já traz a contenda ali, já cria o storytelling ali em cima, Sobe no ringue, o cara. Acabou, porque você não fica com aquilo morno, não. Ó. Sim. Acabou, o cara já tá ali dedo na cara, meu irmão, e tal. Isso aqui é meu, ainda toma o cinturão, sai correndo, Isso é faz muito igual o bom. Conor. Isso é muito Conor maluco tomando cinturão. Isso é muito desesperado, meu irmão. Isso Muito é maneiro. maneiro. É saber fazer o jogo, né? Mas, eu acho que no mundo perfeito, Dricos venceria Shimaev, não duvide de Dricos. Sim. Caio venceria Imavov, Caio versus Dricos. Eu concordo com você. Eu não duvido do Dricos, não. Obviamente, meu que pra irmão, mim o favorito é o Shimaev. Aí eu nessa já luta. boto. Aí eu já boto a carne pra assar, já preparo a bebida, e vai ser o UFC churrascão lá em casa. Cara, a gente pode marcar, foi até bom você tocar nesse ponto. Vamos esperar ter um UFC cedo que eu não vá trabalhar. Arábia Saudita? Pra gente queimar uma carninha lá na tua casa, que a gente Vamos. bota a TV lá, assiste, fica resenhando. Fechou. Entendeu? A criançada lá, as Mamute. esposas conversando. Mamute tá me convidando pra ir na minha casa. Na tua casa, né? Porque meu apartamento... Eu quero te convidar pra ir na tua casa fazer. Na tua casa. Porque, o meu apartamento, deixa eu falar pro amigo de casa. Mas isso vai melhorar. O meu apartamento não tem varanda. Não, mas tá fechado, não irmão. tem elevador. Tá fechado. Cara, então assim... Quem mora bem, quem é meu amigo rico, ali. Quem me dera, irmão. Porra, quem me dera. Aí, meu irmão, a gente vai tirar aquela onda, porque dá até pra dar um tibum na praia, né, pô? Fácil. Abriu o portão, foi lá, mergulhou, voltou. Aí, meu irmão, lá Fechou. em casa, no máximo dá pra tu ir no Maracanã, dar uma voltinha Mas e depois voltar foda pra se casa. tu tiver transmitindo, pô. Não, então, que eu falei, mas eu sei bem antes, pô. Eu em março já sabia que eu ia trabalhar em abril. Vamos em maio. fazer próximo card de dia. A gente gente até transmite lá nossa reação. Fechou. Fechou? Vambora. Filipão nas picapes.
Aí Filipão vai ter que ficar na produção e na churrasqueira. Como é que faz? Mas manda bem, porque o Felipe cozinha bem. Porque o É, Filipão já tô falou te que dando em casa papo, quem pô, faz a faz comida é ele. Você acha que eu tô de bobeira? Eu tô aqui, porra, já articulando. Sacanagem. Felipe vai ficar lá só fechado junto com a gente. Não, mas lá. a gente não vai ficar o card todo lá fazendo react, não, né, meu irmão? Só o principal. Pô, 7 horas direto fazendo Não, react, tá não maluco? dá, não. Só o hein? principal, só o principal. Pô, a gente vai, não E vai já entra resenhar no nada. brilho, já entra no brilho. Já entra no Fazendo brilho. react. Porra, vai ser bom pra caralho. Tá marcado. Fechou. Compromisso com vocês. Tá feito. Fechou. Mas esse seria o mundo ideal. Seria E o aí mundo o ideal. Dricos contra Caio é muito melhor, na minha opinião, do que Caio contra E é um jogo Shimaev. bom pro Caio, né? É um jogo bom, Jogo exatamente. bom pro Caio. Concordo com você. O Shimaev é ruim também que os dois treinaram juntos, né? Então o Já Shimaev conhece também algumas conhece. coisas, Né? Assim como o Caio conhece algumas brechas do Shimaev, o Shimaev conhece algumas brechas do Caio também. Sim. Né? Então Sim. tem essa questão. Mas, pô, cara, tô animado. Tô muito animado com o Caio. Acho que o Caio é tranquilamente o próximo desafiante de cinturão aí. Nós veremos o Caio. Se Imavov for o desafiante, Caio é o primeiro Fight Nerds a chegar numa disputa de cinta. Se o Imavov for o Se desafiante. o Imavov foi o próximo oponente de Caio Borralho, Ah, sim. Caio vai ser o primeiro Fight Nerds vencendo com certeza. a disputar uma cinta. Concordo com você. Entendeu? E vou te falar, hein? O Imavov e Caio, chance muito boa pro Caio vencer. Muito. Pra mim Muito é boa, favoritão. muito boa, é. Favoritão. Muito boa pro Caio vencer. Sim. Eu acho o Caio mais completo, mais letal do que o Imavov. Concordo. Eu vejo dessa maneira. Mas eu acho que é isso que tem tudo para acontecer. É porque o Caio ele já bate na tecla do Adesanya há muito tempo, né? É porque é uma luta que renderia uma grana Renderia muito uma boa grana, pro Caio também. mas eu acho que pra carreira hoje É o Imavov. é o Imavov. Imavov. Shimaev ali é pelo cinturão, que é a luta que eu pelo menos quero ver, você quer ver também. Todo mundo, porra. Porra, eu já era um cara que era para ter sido campeão dos médios, se não fosse essas lesões constantes, né, Frequência cara? baixa. Frequência baixa, pô, falta escola pra caramba. E tem isso também, cara. Se o Shimaev vence, caralho, o Caio vai ter que esperar mais um ano pra disputar o cinturão. O bicho só luta de 1 em 1 ano, irmão. É verdade. Você não tem nem, porra, previsão. Vamos ver se o Shimaev se ele aumenta também, porque ele tinha muito esse problema que o treino dele não era dosado, né, cara? Era treino de maluco, né, meu Sim. irmão? E ele foi para uma nova equipe, ele tem um novo Red Coach que mudou esse drive na cabeça dele. Eu não sei a questão de visto também, se tá ok pra ele entrar nos Estados Unidos. Eu também não sei, cara. Tem uma série de coisas envolvendo esses caras que, também porra, não sei. fica restringido. Não, mas nada impede, mas, pô, o UFC tem vários eventos na Arábia, Abu Dhabi, Sim, entendeu? sim. Na Europa, Sim. que dá pra ele ir. Sim. Pô, isso aí não vai ser o problema. É, Entendeu? Como o menino É. pirata tá lutando direto, só luta fora dos Estados Unidos. lógico, com o olho, caralho. Porra, com o olho ele é o único que tem licença da comissão lá de um homem só. Se fosse uma comissão atlética mesmo, americana, não deixava, não. Nem Não fudendo. deixar, porque o risco do cara ficar cego Caralho. e tomar ali no único olho bom que ele tem, né, meu irmão? Porra, É por loucura. isso, é só por isso que Sim. tem esse impedimento. Sim. Para o cara não ter uma cegueira total. Pode acontecer. Né? Qualquer arte marcial isso pode acontecer. Claro. No judô, você vai ali, pô, vai tentar entrar uma queda, pô, teu polegar pode bater e estourar o olho do cara, meu irmão. Na rapidez, na ignorância ali para tu colocar para Caralho, baixo. mano, agora eu vi um desenho animado. Aqueles desenhos mais escroto. Cara, esqueci de trazer a bancada de fliperama Invincible, hoje, cara. Invincible. O cara foi dar um morotê. Esqueci de trazer a bancada que a gente prometeu do fliperama. brother. Agora que eu tô me lembrando que você fez isso aí, lembrei do Street Fighter, do Mortal Kombat. E a gente ia resenhar. Mas a gente vai trazer. A gente vai trazer na próxima oportunidade. Eu vou lembrar e tu me dá uma lembrada também pelo WhatsApp. Verdade. Anota aí, Filipão. Aí depois a gente ainda bota o Filipão pra jogar aqui também, ver se o Monstro. Filipão manda bem. Monstro. Joga não, né? Felipe é jovem. Ih, Felipe é menino de vó também, 20 e pouquinho. É geração Z. Nem conhece Street Sabe Fighter. não. Ele joga Naruto, porra. Naruto, pô. Que porra é essa, né, bicho? Que é Naruto? Porra, nem conheço essa porra, bicho. Porra. Enfim, Mamutão, daqui a pouco eu vou meter o pé. Boa viagem pra você, irmão. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer aqui. Porra, a bancada aqui é sua. Muito bom dividir esse espaço contigo. Resenha monstruosa. Traz o calendário pra gente pra ver qual é o próximo evento que a gente pode fazer lá em casa. Não, vamos ver com calma sim e, pô, vamos marcar essa resenha, já era pra ter saído, não saiu, mas vai sair esse ano de 2025, não vai passar em todo branco nosso, não, irmão. não vai passar em branco. Valeu, meu irmão,
Boa viagem lá, arrebenta Tamo com junto. o Laerte Viana. Tamo junto. E pega leve nas noitadas lá nos Estados Unidos. Zero. Vou mostrar pra vocês, eu tô indo dormir, galera. Minha é essa, tô velho, pô. Ah, tá velho não, tá jovem há mais tempo. Pô. É isso. Tamo junto, galera. Fiquem ligados aí, Connect Cash no UFC 314.